Fala, fala, seus Regina Let's Go, tranquilidade? Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do NamaraCast. E aqui do meu lado, meu camarada, Rafa Reise. Salve, salve, Pimenta, suave, mano. Tranquilidade, você tá bem, mano? De boa, e você? Eu tô ótimo. E ali nossa máquina do tempo ali, nosso camarada ali, o nosso motoqueiro fantasma. Hoje eu tô a caráter. Hoje tá pilotando o DeLorean ali. Opa, daquele jeito, mano. Tranquilo, Crão? Tranquilão, como sempre. É isso aí. Rafa, fala pra gente que nossos convidados especiais de hoje. Cara, hoje a gente vai tocar uma ideia com o Ruka e o Jorge, da banda Contagem Regressiva, que faz um tributo aí pro CPM 22. Isso aí. Sejam muito bem-vindos aí. Valeu, Vamos tocar mano. uma ideia aí. É nóis. E aí, estão suave? Da Suave. hora, da Boa. hora. A gente só vai fazer um merchan aqui do nosso apoiadores. Apoiadores não, né? Eu sempre esqueço o nome exato. É um Nosso parceiro. parceria. A gente tem uma parceria com a Skull Nutrition. Você que treina ou vai começar a treinar, ou tá procurando um suplemento de qualidade, tem a Skull Nutrition lá no site deles. Eles têm glutamina, creatina, whey, enfim. Só entrar no site deles, tem nosso cupom também, Dona Mara 10. Toda compra que você fizer lá, você ganha 10% de desconto. E a gente também tem uma parceria com Cerveja Azul. Você que gosta de música autoral aí, dá uma sacada no site deles para ver a agenda lá, o www.cervejaazul.com. A gente vai deixar o nosso QR Code aí também, você que gosta do nosso trabalho, dos nossos vídeos aí, enfim, quiser dar uma patrocinada no canal, fica à vontade aí para nos ajudá-los. E também a gente tem uma parceria com o Hugo Brandão, que ele é luthier aqui de São Paulo. A gente vai deixar o contato dele, você tem instrumentos de corda aí, só dá um toque nele lá que ele manda muito bem aí na questão de regulagem, enfim. E é isso. E deixa o like, compartilha esse vídeo aí. Mano, como começou a ideia aí de fazer um tributo pro CPM, assim? É uma puta responsa e além de... É uma banda que ainda está em atividade, né? É, então é mais difícil como que ainda, foi isso, assim, a decisão de vocês? Então, cara, começou. Acho que vou começar lá atrás, né? Eu comecei a tocar CPM quando eu tinha 10 anos de idade. E eu sempre gravei vídeo com violão. Tipo, meu primeiro vídeo eu gravei uma música Vai Mudar no violão. E não tinha nem corda no violão, tava quebrado uma corda, porque eu não sabia o que eu tava fazendo. Então, pô, eu gravei e subi, tá ligado? Aí eu comecei a pegar gosto. Então, desde aquela época, comecei em show de CPM. Meu primeiro show de CPM foi em 2009 com meu pai, que ele me levou na virada cultural na República. E daquele momento ali eu comecei a fazer amizade por causa do CPM, fã-clube, o caralho. Então, eu virei fã, tá ligado? Fã mesmo, de ter boné do CPM, camisa. Só não tinha cueca. Porque não vendia, né? Se tivesse vendido, talvez eu. E, cara, eu tive banda autoral em 2011, eu montei a Fazia, uma banda que chamava Fazia. E eu tive essa banda por 10 anos. E aí acabou antes da pandemia e, pô, depois da pandemia eu falei, pô, e agora? Quero tocar alguma coisa, mas, pô, eu queria tentar ganhar uma grana com a música, sabe? Porque autoral, acho que todo mundo aqui já teve banda autoral, sabe como é. O nome a fazia era alguma coisa a ver com Dead Fish? Claro, legal. a gente tinha 15 anos, tipo, Dead Fish Não, era... pô, bom pra caralho. Eu curtia desde essa época. E aí, Legal. falou, vamos colocar o nome? Fazia, vamos, depois a gente vê. Muda, nunca mudou. Aham. É que o nome de banda é assim mesmo, né, mano? A gente vai, coloca e coloca fica. e... Sem muita E é- pretensão, né? E aí, depois da pandemia, eu falei, pô, acho que eu toquei com você antes da pandemia, que a gente fez aquele primeiro ensaio. Antes, né? Eu sempre tive o Ruka na cabeça, porque a gente foi fazer um ensaio de uma banda autoral, aquelas bandas que você faz um ensaio 2 e acaba, sabe? Sim. Nunca mais ninguém vê ninguém. E nesse ensaio, a gente tinha combinado de tirar umas 6 músicas. E eu não consegui tirar 6 músicas, tirei 3, porque eu tava tocando guitarra, mas já tava meio de saco cheio de guitarra já. E eu falei, mano, eu sei CPM, você sabe? Aí, não, nós sabe. Aí ele começou a tocar, a gente foi tocar Tarde de Outubro. E, tipo, eu era bem fã de CPM mesmo, tipo, de saber linha de bateria ao vivo. Não sei como que é a diferença de gravação e de ao vivo. Quando a gente tocou Tarde de Outubro, ele fez a linha que o Japinha fazia ao vivo na bateria. Eu falei, eu dei aquele sinal, eu falei, mano... O que era mais difícil de CPM é achar a bateria, velho. Eu acho, assim, de fazer cover de CPM pra ter um bagulho mais fiel, né? Vamos dizer assim. Que as linhas... O Japinha, muita gente não gostava dele, achava ele um baterista mediano, mas as linhas que ele fazia ao vivo eu achava legais e, né, difíceis. Então, quando eu vi ele, cara, foi... Eu fui com a minha cabeça aquilo ali. Aí passou um tempo, passou uns 2, 3 anos depois da pandemia. Do nada eu falei, pô... O Bruno, que é o nosso baixista, é amigo dele, tipo, de muito tempo. Eu tava tocando com o Bruno em uma outra banda autoral de novo. Falei, ô Bruno, você não tem um contato do seu amigo lá? Eu não sei nem o nome dele. O Hulk, isso, mano. Pô, eu gostei dele tocando batera. Cara, eu queria montar um projeto CPM aí, porque
Eu não quero montar projeto cover de outras bandas, porque, cara, o CPM eu sei todas as músicas, não preciso nem tirar, vou chegar lá, já vou Já só tá repassar, tudo não. na cabeça. Cara, né? tá tudo automático, aqui, eu só quero chegar e já começar a ensaiar, tocar, pá. Não, vou trocar ideia. Eu falei, mano, o cara tem 40 bandas, não vai querer topar, tá ligado? Cover de CPM é uma banda que tá nativa, tipo... vai ser difícil arrumar show. E eu nem sabia que tinha outras bandas cover de CPM, depois que eu fui saber. E aí, cara, eu fui chamando um, outro. Ah, vamos. Cara, montou um time muito legal ali. Foi 5 caras aí e deu início aí o E projeto. legal que tem uma cena, assim, de bandas covers, né? Tipo, rola muito naquele pico lá que tem em Itaquera, mano. Puta, como que é o nome daquele barzinho lá em Itaquera? É aquário? Isso. No Aquário direto, mano. Rola, tipo, festival, assim, tipo, CPM, Pitty, Charlie Brown, Raimundos, assim. E é legal pra caralho, né? Porque você pega, tipo, uma galera que toca uns sons, assim, e tá lá tocando, né? Mas às vezes você não vai ver isso ao vivo num festival, né? Ah, Que é muito sim. difícil acontecer, mas né? o que tá rolando muito, principalmente pra banda cover, acho que o que trouxe mais a parada mais latente, assim, é esses festivais gastronômicos que estão rolando quase todo final de semana tem um. Do Torresmo Fest, É, né? tem vários... Exato, você vai ao do festivais. Torresmo, tem de hambúrguer, tem uma porrada. O União veio aqui, não sei se vocês manjam. Sim, União, sim. é... Charlie Brown. Vocês chegaram a tocar já? Juntos? Eles Juntos, Num não. evento? Ainda não. Eles praticamente quase todo o Torresmo Day. Eles Torresmo Day não, Torresmo Day Torresmo Day é Fest. outro rolê que era do João, lá do Meu Mundo Minha Vida, que é um canal no YouTube. É, todo o Torresmo Fest, praticamente, eles estão... Acho que esse mês eles vão fazer 2, se eu não me engano. Não, Pelo que eu então. vi na agenda deles. E é bem legal, mano. Da hora. É, então, é legal pra caramba. E assim, todo festival desse, normalmente os caras pegam um feriado prolongado, ou pegam sexta, sábado, domingo e tal. E, cara, todo dia 2, 3 bandas covers tocando. Então esses caras movimentam muito. Fora, né, os bares que... Você vai trazer uma banda dessa, a original pra tocar, você vai pagar uma bica. Você leva a banda cover, o público curte, engaja e tal, e já era. Bem que vocês fodem a banda original, né? Eu tava até comentando um pouquinho antes da gente começar aqui, tava comentando com o Zé lá fora lá, que o rolê de banda cover, que pega mesmo, é tipo, ou banda gringa, que raramente vem pro Brasil, vem uma Sim. vez ou outra, ou banda que não existe mais, né? Então, por isso que quando eu comecei, eu já falei, né? Como que é esse lance da banda ainda rolar e vocês fazendo... Existe alguma diferença? Ou acho que não, né? Acho que... Cara, eu acho que só a questão de oportunidade É, mesmo, oportunidade, tipo... Tem contratante que vai pensar desse jeito. Tipo, por que eu vou contratar um cover assim, né? Sim. Mas... Mas é mais acessível, que É, nem vocês acessível, falaram, é, né? com Porque, certeza. sei lá, vai com o cachê do CPM, eu não sei quanto tá hoje, né? Mas é mais acessível você Com fazer uma certeza. banda Muito cover, mais, por né? mais que você pague, Acho. que eu acho que é o justo pagar, do que você trazer a banda original. Que aí você tem toda uma logística, né? Não é só trazer a banda, você pode até ter a bala, mas aí você tem que fechar o ambiente, fazer todo o lance de segurança, tipo, mano... É, exatamente. Mas é legal, É outra parada. é bom que movimenta a cena também, né? Acho legal. eu Esse lance do cover. tô vendo muito músico que era de autoral, que tocava... Na época que eu tocava, que tá nesse rolê do cover, pra ganhar uma grana, cara. E fazer o que gosta, né? Tipo, trabalhar... E às vezes pra sustentar, Sustentar. a carreira solo. Não, eu digo além de De- sustentar, sim. mas sustentar o trampo solo dele, tá ligado? Sim, sim. Tipo, eu toco com um brother que ele faz isso, né? A gente Sim. tá tocando, vai começar a fazer uns shows agora, a gente vai trabalhar com cover pra poder Pra- movimentar a carreira solo dele, tá ligado? Pô, legal. Então, eu acho que muitas bandas acabam fazendo isso, né? Tinha o- o É uma Pedro, né? maneira mais fácil, O Pedro né? do NX tava fazendo isso, né? É. Cara, um brother meu que tinha um cover de NX, tocava no cover de NX até semana passada. Ele saiu, na verdade ele tava sustentando com o NX o projeto solo dele, É isso. que é 60% da banda que tava com o NX e ele trouxe mais acho que uns dois caras de fora Sim. pra tocar com ele e agora ele saiu do cover e tá só focado no projeto solo. Aí isso Tá vai ser legal, rolê mas mesmo. essa aí é da hora esse rolê. Então, a gente Às tem um vezes. camarada nosso, o Conrado, ele faz... Ele e o irmão dele, eles tocam cover de... Green Day, de né? Green Day, né? Porra, mano, e eles têm uma puta... Tipo, eles têm uma banda, né, de som próprio que é a Chilepe. E a banda é foda pra caralho, tá ligado? Só eles cantam em inglês, tá? Uma banda que você olha e você fala, mano, essa banda, não sei como não São eles tem que um fazem público Offspring foda. também? Isso. Eles Isso, fazem é Offspring isso, é também, né? isso. Ah, Verdade, a E gente ele tava falou, falando mano, disso. ele falou assim, ele falou, porra, velho, às vezes você até quer fazer, tipo, ter seu som autoral. Mas não compensa, mano. Às vezes, tipo, puta, você faz mó trampo, leva a caixa de guitarra, os caras quatro e não vira, mano. Agora você vai fazer um cover, tipo, pô, tem uma galera que vai, tem uma galera que te prestigia, e os caras são muito bons. Tipo assim, eles são, pra mim, assim, de cover de Green Day que eu vi, eles são melhores, mano.
Pode crer. E ele falou assim, porra, mano, tô velho, careca, eu vou fazer som próprio, mano. Quem é que vai querer me ver fazer som próprio? Tem que querer pagar o preço, mano. Pra fazer então. som próprio, tem que querer pagar o Tem que preço. acreditar na porque- parada, exatamente. tá ligado? Tipo, é o sonho, né, mano? É isso. Às vezes, por exemplo, tem que nem o Marcelo do Strike. Pô, o cara demorou uma cota, mano. Quando ele estourou com o Strike, ele já tava velho já, mano. Tava com uns 36, 37 anos. Ele era velho, né? Ele já era velho já. O teu Chorão tinha comentado lá que... Tinha 60 anos. Eu vi umas entrevistas dele falando que ele fazia um merchan de CPM, tipo, ele trabalhava com CPM fazendo desenho, tipo, muito tempo atrás, tá ligado? né? Sim. Ele da É que ele tem cena cara de aí, novo, tipo, eu nunca imaginei, não tem cara de ter uns ó. Não, ele é velho, cara. 40, deve ter uns 40 e Ele já tantos. tinha banda antes do Charlie Brown existir, ele já tinha banda. Então, Acho que colou uma balada uma vez lá Parece, que ele tava todo pimposo lá. Primeira lá. vez que eu vi o Strike, eu pirei, mano. Vi um show do Strike no hangar, eu achei animal. Mano, é engraçado que o Strike, assim, a gente acompanhava muito a cena, né? Das bandas que tinham. E o Strike apareceu muito do nada, assim, tipo, foi, cara, mano, Strike da onde? Que a gente sempre, pô, veio lá na Zona Punk e tal, assim, nunca ninguém falou do Strike. Aí quando, pô, apareceu na MTV e tal, eu falei, nossa, mano, da onde que veio? Que Eu nunca tinha ouvido falar também, cara. Eu cheguei no rolê, acho que era um show do Glória, eu acho, que eles abriram. Sim. Alguma coisa assim. Já fizeram essa pergunta, tem uma resposta, não vou lembrar ela agora. Mas eu acho que é porque eles também eram de outro estado, né? Eles eram, acho que de Minas. Minas. É, Se eu tipo, não me engano, eles né? de Minas, o Reação em Cadeia do Sul também, era uma banda que pouquíssimas pessoas tinham ouvido falar aqui, mas eles, Planeta Atlântida, a galera ia pra ver eles, assim, com Sim. Paralamas, com uma galera muito grande, Sim. e o público ia pra ver os caras ali. Então, mas Muito aí forte. no Sul, mano, o rock também é forte, mano. Lá, É, tipo, muito. meio que a cena deles se sustentam lá, né? Eles são meio que, tipo, uma galera que é lá da Bahia, assim, que meio que tem que vir pra esse eixo aqui, Rio-São Paulo, pra poder Exato. tocar lá. Não, lá eles conseguem fazer esse rolê lá dentro, essa cena lá dentro, Acontecer, né? Toda banda gringa que vem pra cá sempre toca em Curitiba, né? É. Ou Porto Alegre. Pelo seja, menos. assim, sempre tem show lá, É. né? Sempre, sempre. É uma cidade muito rock and roll, Curitiba, fala. Eu nunca fui, né? Tenho uma vontade de conhecer lá, mas falam pra caralho, assim. E já rolou de vocês tocarem fora, mano? Fazer um show fora, pá? Cara, ainda não. Só interior, por enquanto. Interior rola Mas, bastante, No né? interior rola muito. é, tudo dentro do estado de São Paulo, por É, enquanto. sempre em São Paulo, mas interior, ABC muito. ABC bastante, Grande São Paulo, Osasco. Osasco é nossa casa lá, todo final de semana. Tô, você vê. exatamente. Mas aí a banda é vocês e mais quem que é? Somos em 5, né? 5, né? É, tem mais o Lucas, que é o baixista, o Aldo, que é o guitarrista, que aí ia estar aqui hoje, mas acabou de Fez uma cirurgia de fazer uma cirurgia de vesícula. E o Andrew, que é o outro guitarrista também, que tá em Minas agora, viajando a trabalho. Mas Aí essa galera vocês se juntaram e tal. Vocês dois já foram os primeiros, né? O embrião da banda. Na verdade, você já tinha trocado ainda com o Andrew, né? É, eu acho tinha que o chamado Andrew o Andrew. primeiro. E depois acho que eu fui ver o ensaio de uma banda autoral deles, assim, por causa desse meu amigo que foi o nosso primeiro baixista. Fui ver o show da banda autoral deles e, mano, nunca tinha nem pensado em ter uma banda cover. E aí ele pilhou, eu sempre gostei muito de CPM, né? Sempre fui muito fã de CPM, mas desde o Independente, há muito tempo. E aí ele me pilhou, aí já falou que já tinha um guitarrista, aí a gente já virou pro lado, já olhou pro Bruno, o cara tava tocando baixo, falei, você mesmo, cara. Ele, não, mano, nem sou tão fã de CPM. Eu disse, não, é você mesmo, não precisa ser não, só toca aí. Só tira as músicas e toca. Das músicas. E aí foi, cara, no começo foi a gente, o Jorge tocava guitarra e cantava no início. Né? O Aldo entrou depois, bem depois, na verdade o Aldo entrou pra fazer um sub pra gente. Eu pegar uns 2, 3 shows ali, eu acho, alguma coisa que o assim, né? Andrew ia viajar, porque o Andrew viaja muito trabalho, né? E aí falou, tem que tirar todas as músicas aí solo, velho. Em 2 semanas, se vira aí. Aí ele foi, tirou. Aí nós ensaiou, fez o show, pô, legal, cara. Aí vem sempre aquela dúvida, pô, será que eu começo só a cantar? Porque eu sempre toquei e cantei. Era uma coisa muito difícil pra mim só cantar. A presença de palco é diferente pra caralho. Tipo, você tá lá, você para de cantar, você vai e se preocupa com a guitarra. Quando você para de Sim. cantar no palco, cara, você, tipo, fica meio assim, ó. Você olha os caras tocando aqui. Não, mas tem uma parada desse rolê do sub, né? Que ele ia fazer o sub, tirou todas as músicas, sei lá, era 20 e tantas músicas, assim, em 4, 5 dias. E aí, faltando uns dias pro show, o Andrew falou que não ia mais viajar. Lembra? Ah, Nossa, verdade. Aí o cara não ia mais viajar. Aí, tipo, não, vamos fazer um ensaio aí e tal. E o Andrew foi no ensaio meio que
despretensioso, assim, tipo, nem ia tocar, mas aí pegou a guitarra e já falou, toca aí, mano. E aí ficou as duas guitarras desde esse ensaio até hoje, assim. Foi assim que... Vocês são daquela pira que, mano, tem que tocar, tipo, igual no show, tipo, dos caras, estuda do jeito que os caras tocam, pra tocar, tipo, na mesma pegada, pra, tipo, parecer... O que é, tipo, pra galera que tá vendo vocês, fala assim, caralho, os caras manjam pra porra de CPM mesmo, né? Não é aquela coisa meio bagunçada que os caras só tocam, tipo, os 3 acordes, tipo, acompanhando a música, não. Cara, assim, ó, o Jorge é muito chato com isso, mano. Porque... Ah, mas tem que ser, né, velho? É porque, Tem assim, que ser. a proposta desde o início foi ser o mais fiel possível, assim, né? Não pra copiar. A gente tem, de uma certa forma, a nossa identidade fica ali, né? Sim. Mas o objetivo é sempre tentar estar o mais próximo do que as pessoas se acostumaram a ouvir. Porque a galera vai no show pra ouvir as músicas do CPM. Se você faz uma parada que descola demais daquilo que tá sendo passado, a galera tipo, dá aquela estranhada, assim, sabe? E já aconteceu, a gente já fez algumas coisas meio diferentes, como, por exemplo, o CPM faz alguns covers, né? Já fez ao longo da trajetória, tipo, Meu Erro, Por Enquanto... Erasmo Ramones, Carlos, Ramones. Então, tipo, quando a gente pega essas músicas, num primeiro momento, tem uma galera que olha e fala, mas não era CPM? Aí, tipo... Tá tocando cover do cover. Exato, que a gente... É justamente isso que a gente fala. Que é o Agora a gente cover do tá no cover. bloco é do cover do cover. É tipo isso. Não, mas eu, tipo... Como eu falei pra você, tipo, eu sempre fui esse fã de... Cara, eu chego no show do CPM, eu sei qual a música... Só pelo primeiro acorde que o Luciano dá lá, eu sei qual a música vai tocar. Então eu sou muito chato. E, tipo, já tinha outras bandas cover de CPM. Eu falei, pô, como que eu vou entrar no mercado? Que já vai ser difícil, né? De tocar nesses bares. Sendo que já tem as bandas que já tem esse contrato com essas casas, porque normalmente as bandas tocam, de 2 em 2 meses. Então, você vai mandar material, o cara fala assim, pô, já tem um cover de CPM aqui. Eu falei, como que vamos diferenciar desses caras que já estão aí? Cara, tem que ser o melhor, velho. Sim. Então eu sou muito chato mesmo em relação a mano, detalhe mesmo, tá ligado? Ó, o detalhe é esse aqui, eu tenho que fazer esse bagulho aqui. Que é o que os caras não faz. Tipo, eu coloco lá, eu coloco no Instagram que nós somos o melhor tributo do Brasil. Tem que Porque, vender o peixe, né? tipo assim, não é Se a querendo gente não questão acreditar, de ego, tá ligado? É pra eu me diferenciar de alguma forma das outras bandas. Sim. Porque não tinha mais um Pelo menos cover pro de cara CPM. chegar e falar assim, assim, ele desses é caras- melhor, deixa eu ver se ele é o melhor Entendeu? mesmo. Pelo menos pra chegar e ver, né? Exato. É uma baita responsa, né? Mas é isso aí. Sim. E tem uma parada que você tava falando, foi pegando esse gancho aí de... Vocês estavam falando, tipo, como que é ter uma banda cover de uma banda que tá em atividade. Então é uma parada que é legal pra caramba, que eu acho legal pra caramba, que você vai vendo que eles vão incrementando elementos no show. E tipo, você fala, pô, esse bagulho é da hora trazer pro show. Por exemplo, introdução de show. Eles mudam muito, né? Cada hora eles estão com uma introdução de show diferente. Então a gente costuma dar umas olhadas, dar umas pescadas em algumas coisas. Tipo, que nem principalmente no meu caso, que mudou o batera dos caras. Né? Então tem uma baita diferença de referência ali, de linguagem, sei lá, de porrada de questões ali que mano, é inevitável. Você pega... Com perdão dos trocadilhos. Não? Irreversível. Irreversível. Mano, e é inevitável. Uma hora você tá vendo um batera tocar de um jeito, aquela música, outra hora você tá vendo outro batera tocar do mesmo jeito, aquela mesma música, com o diferencial de que hoje o Daniel reproduz umas paradas que ele não gravou, né? É como se ele estivesse fazendo um cover do cara, né? Uhum. E é muito diferente você ver hoje as novas músicas do CPM que estão sendo gravadas agora com as referências do Daniel, que é tão bom quanto, assim, e, tipo, mano, outra escola de batera, né? E o disco novo do CPM é, cara, pedrada na orelha uma atrás da outra, assim. E acho que isso é legal você ir incrementando esses elementos no show, assim, sabe? Tipo, Sim. pra mim é um desafio, né? Tipo, pô, eu saio de uma bateria que é super comercial, que é o Japinha, uma linha mais redondinha, assim, mais encaixada, né? E o Daniel é outra escola, o cara do punk rock raizão, assim, do Garage Ele é do Garage Fuzz e tal. Ele é Hardcorezão e, mano, e o cara muito rápido, muito pedrada, então tudo isso... Ele toca assim, ó, parada rapidão, assim, como se estivesse, tipo, fazendo café, é né? um- Cara, é um motorzinho, Tipo, do mano. Dead Fish, né? Do cara... Mano, a música era uma paulada, assim, ele tocava assim. Nossa, Como o se nada Novo não era acontecesse. isso. tocando. Quem? O O... No do Dead Fish. Não, que era eu Dead gostava Fish. do No tocando, velho. Ele é animal. Mano, uma coisa assim que eu tenho muito, tipo assim, que às vezes me irrita, não sei vocês,
posso até, vocês não levem a mal. Não, Mas a coisa que me irrita, assim, às vezes em banda cover é que você vai ver, tipo, o show é, tipo, às 10 mais. Ah, Às vezes, tipo, fui no show não era nem do Charlie Brown. Foi aquele que a gente foi, não foi? Que a gente até tirou foto com o Marcão lá do Charlie Brown Jr. cover. Lá no Casebre. Era show de Tipo, quem? puta, é do Charlie Brown, foi o Fist, tocou tal. Então, mas... É que, Tá, tipo, mano, fala você a vai sua lá. visão, eu vou é ter que minha visão. Mano, a gente, pô, te conhece a parada, a gente gosta, tipo, de um Charlie Brown, gosta de um CPM, tipo, uns lado B, tá ligado? Aí, tipo, você chega lá, tipo, é o set, tipo, é o CDzinho que você compra na 25, que é tipo as 20 mais, tá ligado? É. Vocês são dessas ou vocês gostam de colocar uns lado B também, assim, umas coisas que nego vai olhar e falar, caralho, esse cara tá tocando isso, mano. Depende do show. Tipo assim, se for num festival de comida, só vai família. Cara, tem muita. A gente toca pra muita gente que não conhece CPM. 3 músicas de CPM, velho. Sim. É meio que adequa ao lugar que vocês vão qual tocar, lugar? né? Por exemplo, vai tocar em Osasco lá, que a gente toca bastante no Tribus, que é um bar de Osasco ali. E é o mais underground, assim. Mano, é 33 músicas, velho. 33 músicas e lá do B pra caralho. Se não isso, conhecer, aí... isso que eu ia falar mesmo, tipo, depende do ambiente, tá ligado? Sim. Porque às vezes é lugar de povão, mano, tem que tocar as 10 mais. Não, tem sim, isso eu como, entendo, velho. assim, mas É, é não, que... os hitzão, Não tem o como- hitzão não não tem sai como do correr, set. né? não, Bem, o hit não sai. O hit não sai do set. teve a mas- virada cultural que foi do show do Raimundos também, foi tipo, mano, foi horrível, assim, porque era as... Sim, porque É. tem que ser. É, mas Que você vai num show de a Agora vai tia- tocar da hora. É a tia que tá levando É, a então, sobrinha lá pra ver e ela vai querer ouvir Mano. a Só Eu Sei, tá ligado? Que ela conhece. Não, mas por exemplo, desse dia do Casebre era um público, acho que era um público realmente do Charlie Brown que foi. Uma galera que gostava de Charlie Brown. Mas era um mesmo cover de assim- Charlie Brown? Era um cover de Charlie Brown. Até o Marcão tocou no de guitarra desse Ah, cover, pode tá crer. ligado? Ah, mas mesmo assim tem que ter, velho. Não, sim, a gente tem que É, ter, assim, não mas a tem gente como pode, podia jogar fugir. um lado Bzinho assim, um É penetra, uns que negócios. a parada é tipo, você vai num rolê desse, você fala, mano, quanto tempo que a banda tem pra tocar? assim. né? É. E, mano, aí você vai, por um cover de Charlie Brown, você pega um show de 1 hora, mano, você vai tocar ali, o quê? E outro detalhe, você tem que segurar o público, né? Exato, Às vezes você você tem- joga um lado B Cara, e galera a galera dispersa. não conhece e não dispersa, né? Não Dispersa. segura, né? E você tem que manter a galera ali na energia. Às vezes por cara. isso que tem que uma parada, rolar, por exemplo, né? assim, o Charlie Brown, né, como exemplo, né? O Charlie Brown, você pega, o Charlie Brown é uma fábrica de hit, né? Sim. Sim. Pega uns 30, tranquilo. Diferente do CPM um pouco assim, que, mano, você pega uma música, a música mais conhecida do CPM, sei lá, Não Sei Viver Sem Ter Você. Talvez seja uma das mais conhecidas, não sei. Eu acho que É, é, o Minuto ou do o Mundo, Minuto do Fim do Mundo tá, alguma também. coisa assim. Você pega, mano, você entrega, você fala pra sua mãe, sua tia. Às vezes eu falo, não sei quem é. Dias atrás também. É. Fala, já ouvi. Agora você fala, proibida pra mim. Tá ligado? Só os loucos sabem. É, só os loucos sabem. Tipo, sabe? Mano, é diferente. Sim. Mas falando do lance do setlist, você pega um show de 1 hora, por exemplo, você vai tocar 12, 15 músicas ali, dependendo, se for uma atrás da outra. Não tem como você deixar os hits de fora, cara. Não tem como. Tem que ter, mano. É, que você falou, né? Tem que realmente puxar, assim. É que eu penso muito, por exemplo, você vai. Tem um festival aqui do Cerveja Azul. Tá lá, Pete, cover, vocês, o Charlie Brown. Vai pôr um Raimundos, um Rapa lá. Tipo, beleza, uma galera que, tipo, vai ter um público que vai pra ver vocês, do CPM. Então, tipo, acho que lá, poxa, podia um lado B, tá ligado? Assim, tipo, A gente duas sempre, lado B, a assim. gente sempre tenta Pra dar aquela cara. diferenciada, porque, assim, eu falo por mim, tá ligado? Eu entendo esse ponto de vista, mas eu, como, tipo, como um cara que gosta de várias outras músicas, não só as hits, pô, eu queria ver um lado B, tá ligado? Cara, é engraçado, né, mano? Porque, tipo, tem o lado do espectador e tem o lado do músico, né? Do cara que tá do outro lado. Tipo, mano, eu também. Por exemplo, tem muita música do CPM que os hits eu ouço muito pouco. Mas você gosta, Sabe? tipo, tem umas do lado B que você gosta bem mais, né? Mano, muito mais. Eu sou mais do lado B do CPM, assim. Sempre gostei mais das músicas do lado B. Mas do lado de cá, você chega num show que nem a gente tocou na Paulista, na rua. Tipo, para uma galera pra te ouvir. Você não toca Dias Atrás, Não Cerveja Sem Ter Você, Um Minuto do Fim do Mundo. Os caras só falam, taca tomate, sabe? Tipo... Que porra, você tá no lado B, quem que toca essa música? É. De quem que é essa música, né? Exatamente. Você mete um estranho no espelho lá, ninguém ia saber o que esse cara Essa pra mim é fazendo. uma das minhas favoritas do Também. CPM. É que o gente Pima, também. é que a gente também. Eu acho que aquela galera que curte muito a banda, assim, vira aquele fã meio xiita, que às vezes até reclama da banda, tá ligado? Ah, porra, fui no show da banda e os caras tocam aquelas músicas, não sei o que lá. Mas assim, pros caras também que toca. Mano, e ainda mais o CPM, que é uma banda de hardcore, assim, se você pegar.
Até as músicas mais comerciais, cara, são agitadas, são rápidas, assim. A diferença é que, tipo, tem umas que eles trabalham comercialmente, foram trabalhadas comercialmente, e outras nem tanto, tá ligado? Mas, assim, é aquela coisa de fã chato, tá ligado? Tipo, eu quero os lado B, tá ligado? Viu? Você é um fã chato. E qual CD, assim, vocês inspiram mais, assim, do CPM? Vocês falam, É uma cara, difícil escolha, cara. Mas Pra mim é muito fácil, velho. Eu já ouvi falei que eu gosto da muito- metade do meio do Não, primeiro tá. pro final. qual? O primeiro, só que do meio pro final. Tô zoando. Ao É contrário. porque, assim, o primeiro que a gente tava conversando, assim, o primeiro, assim, ele, mano, pegar, tipo, todas as músicas foda, só que aí chegando no final, ele vai botando as musiquinhas meio ali. Mas eu vi uma entrevista do Badawi falando que realmente foi coisa, tipo, meio que imposta pela gravadora, assim, tipo, mano, não, tem que colocar uma musiquinha mais pá. Mas- No primeiro tinha disco, né? lógica, Você né? ainda É, não você sabe tem o que fazer vai meio dar, você tem. confia plenamente É. no que o cara tá te falando ali e fala, vamos ver o que vai dar. Difícil bater o pau na mesa e falar, não quero não essa. quero. Assim como eles fizeram nos outros, né? Em alguns outros. Inclusive, os Sim. caras colocaram ali a parada, mas Eu interrompi vocês, pode falar, qual que é o disco imagina. de vocês? Cara, eu ouvi muito o Filha Santana e o Cidade Cinza naquela época ali. Mas eu fico entre Cidade Cinza e esse último agora, cara. Ah, O Em Frente. É, o É último um disco é bem bom. disco. Porque quando a gente fala de álbum, tem que falar do álbum inteiro, né? Sim. De todas as músicas. Esse Em Frente, que é o novo disco, cara, pra mim não tem música ruim. E eu acho isso muito bom no CPM, porque tem disco, por exemplo, o da gravadora, o primeiro, tem as músicas que eu não gosto, que eu pulo, tá ligado? Mas quando o álbum é bom do começo ao fim, cara, é aquele álbum que você bota Parece que uma na- música encaixa na é, outra. isso aí. É. eu Ah, gosto cara. muito do segundo. O... Chegou Chegou a a hora de começar. recomeçar. Esse eu acho foda, mano. Não sei porquê, mas... É Eu foda também mesmo. gosto muito dele. Mas é o que tem mais Tipo, hit, é, né? Acho que tem o ali que ele mais tem bombou. uma música pro Donald, né, do vocalista do Gritando HC, que faleceu. Achei que foi muito É, legal Amigos isso. Perdidos, Amigos né? Perdidos, né? Tem uma participação do Rodrigo, do Dead Rodrigo. Fish, eu Ator acho do que- Ar. Canto do Ar. e tem... É bem bom mesmo, cara. Eu acho que seria muito bom, É, assim, verdade. Acho Muitos que hits, né? o Muito único hit, CD do, muita do música. Charlie Brown, o único CD do CPM que eu meio que passou batido pra mim foi o Felicidade Instantânea, que passou assim. Nossa, é o meu preferido, velho. Eu gosto Sério, muito ele dele. passou meio Gosto batido muito, por mim, né? assim. Eu não sei se eu tenho uma memória afetiva da época, assim, sabe? Tipo, que era 2005, né? Por aí. 2005, Esse bagulho lançamento. engana, hein? Esses dias eu assisti o filme do Dragão Branco lá, mano. Pô, quando eu era moleque, eu pirava desse filme. Eu assisti de novo e falei, gente, filme ruim. Que filme ruim. É que o Felicidade Instantânea, tipo, eu ouço até hoje, né? Então, Sim. tipo, é uma parada que... Nossa, eu sempre... quando eu ouvi O Minuto Fim do Mundo, que foi a primeira que eles lançaram, né? Eu não Acho que lembro. foi. Alguma coisa assim. foi a primeira Se do- não foi ela, foi reversível, mas acho que foi meio... Acho que foi por aí. Cara, quando eu ouvi O Minuto Fim do Mundo, eu falei, meu Deus. E eu já vinha numa vibe, tipo... Era a época que eu tava começando a frequentar os shows do CPM, tipo, 2003 ali, que foi o Chegou a Hora de Recomeçar. Foi meu primeiro show do CPM, foi nessa época, mais ou menos. E... Cara, nossa... Quando eu ouvi o Felicidade Instantânea, eu falei, mano, que salto de um pro outro, assim, tipo... Sim. Porque eu falo pra eles direto que eu não gosto muito da mix do Chegou a Hora de Recomeçar. Da mix da batera, principalmente, assim. Aí eu tenho um pouco de preconceito de ouvir, assim, sabe? Tipo, eu Aham. prefiro ouvir ao vivo. Pode crer. Aí, mano, aí teve o show que você foi lá, que eles fizeram... Foi um show no Teatro da Mix. O show Foi era um- álbuns clássicos. A CPM gravou o Tocou- show inteiro. Do Chegou a Hora de Recomeçar. Legal. Pô, legal, cara. O CD que eu piro muito do CPM é o Cidade Cinza, mano. Eu acho ele. É foda mesmo. Eu acho ele CPM disco de chuva, de estar dia de ele chuva, ele é assim, muito dublado. Cara, assim, assim, que é um disco tem muito, o penúltimo, né? O Suor e Sacrifício também é muito bom. muito foda. Eu escutei, esse muito foda. É outra, já é uma outra pegada de CPM ali já, muita referência do Phil, né? Que ele O trouxe Fio... nas composições, ele contribui demais, ele é... O CPM é um antes do Fora- Fio e depois do Fio é outro. E eu acho que ele também é um antes do Wally e depois da saída dele. né? Sim. Exatamente, mano. Porque eu, assim, eu não ouvi direito... Pouca coisa eu ouvi depois que o Wally saiu. Depois do Cidade Cinza, mano, eu ouvi algumas coisas, assim, não ouvi o Cidade Cinza. Eu ouvi os singles, vamos dizer assim, que tocava na rádio. Cara,
Não sei se era o Wally que ajudava ali em questão de melodia, mas mudou muito. O Wally cara. compunha Eu muito, né? senti parece que até as letras. É uma quebra É mesmo. Né? mais de protesto, um pouco, assim, né? Não acho que, não sei por quê, mas acho que mudou muito depois que ele Mudou. saiu, mano. Acho que era Mudou mais muito mesmo. melódico, Melodia. era mais. Tinha mais hit, tá ligado? Não, eu acho que também teve Mudou a parada. muito, cara. A quebra com a gravadora também foi bem. Calhou com a Depois de quebra Dead Cinza. do Wally, do Wally sair da Sim. banda. Mas eu acho que isso também não interfere tanto. Eu acho que tem também. uma questão ali de caber, por exemplo, sei lá, de caber num contexto, sabe? Tipo, acho que a gravadora ela te direciona nesse sentido. Quando você tá sem gravadora, você é muito mais livre pra falar sobre o que você quiser, na hora que você quiser, do jeito que você quiser. Eu acho que isso talvez. Eles já tentaram trazer um pouco isso com o próprio Cidade Cinza, né? Já tem umas letras mais de protesto, tem tipo Maldita Herança, Tempestade de Facas. Tipo, são as músicas mais, tipo, de quebra um pouco nesse conceito melódico, ultra melódico do CPM ali, né? Sim. Mas depois disso, cara, com certeza. Deu ainda uma... É Uma- porque assim, por no mais que outro, eles. Depois de um Longo Inverno, né, o nome? Acho que que é por o mais que eles ska. perderam o lance com a gravadora, eles sabem. Sabe o que tem que ser feito. Assim, Sim. pô, a gente precisa pelo menos 2 singles, o resto a gente. Que nem o Charlie Brown fazia, né? Você pega. Acho que a maioria dos CDs é 3 hits e o resto a gente. Os caras gravavam o que quer. queria. É. E eu acho que o CPM, eu acho que já sabe como que era a fórmula, né? Tipo, vou fazer 2 hits pra pelo menos tocar na rádio, movimentar a banda e a gente grava o que a gente quer. Mas não sei, depois que o Wally saiu. Até fui procurar onde está o Wally, tá ligado? Ninguém Tem um sabe, vídeo no pegou- YouTube. Tem um vídeo falando que ele- velho. Ele montou uma banda aí de. Bastafix, foda pra Uma caralho. banda pesadona e, cara, igual Tava o escutando Portoga esses dias. também. O Portoga sumiu também. É. Tipo, Portoga- saiu Eu achava, da, tipo da assim, banda e. A primeira formação é uma formação bem singela, assim, mas é uma formação verdadeira, assim, raiz, assim, bem. Mas é a sensação que eu tenho agora, velho. Com essa Sério? formação de agora. Tipo, que os caras estão numa vibe. Bem, tipo mas assim, eu vou nossa, pegar pra ouvir. leve. Saiu quando então- esse CD? Saiu esse ano? Saiu faz um mês, 2 Maio. meses. É maio, acho Ó, que foi eu vou maio. ouvir esse. Então, Sábado é o Pode show de crer. lançamento, inclusive, na Audi. É que- na Na Audi. É tipo a mesma sensação que Pô, eu tiver tenho. os ingressos aí, solta pra nós. É a sensação que eu tenho quando eu vejo Raimundos, assim, tipo, eu só vejo o Digão, assim, porque eu conheço, né, assim, o resto, assim, é todos os caras e tal. E o do CPM, assim, você tem aquela memória afetiva do Oli, do Portugal, do Japinha, tipo. E hoje você olha assim, você tipo, só vê o Badawi e o. Luciano, Luciano, né? assim, Da tá formação original. Mas isso é normal, banda Nem é da assim, original, cara. O Luciano não era da original. Não, O Luciano. não. Entrou depois, ele era Ele é do do Blind Blind Pigs, Pigs, né? É, foi quase, porque ele gravou o primeiro CD, né? exato. Então. Eu conto assim pelo primeiro CD, tá ligado? Tipo, o primeiro CD É verdade. oficial, assim, eu conto pelo primeiro CD oficial. Sim. Porque. Isso aí entra numa outra história que eu falo pros caras. Tenho inveja de vocês, velho. Porque eu tenho 28 anos. Aham. Então, quando eu tinha 10 anos, era 2006. Foi quando eu comecei a ouvir CPM. Então eu não peguei nada dessa época. Eu nem vi o óleo. Nunca vi o óleo ao vivo. Você tá procurando ele até hoje. É, né? os caras falam onde está o óleo, eu falei, quem é o óleo? Então eu não peguei nada dessa formação. Uhum. O primeiro show do CPM que eu fui, foi na Virada Cultural, o CPM era um guitarra só, que era o Luciano já e tinha o Fernandinho no baixo e aquele negócio cruzão. E meu sonho era o CPM ter outro guitarrista, porque, pô, cadê os... Né? Porque não dá hardcore... Se não fizer as duas guitarras igual o Rick Maestria faz no Dead Fish lá, aquele monstro que ele faz... O que ele faz aquilo, né, mano? Mano, Ele subiu de nível, ele tocava no Level 9, né? É. Tocou no Sul Arcane e agora toca no. Eu vi o Level 9 no Casebre, velho. Sério? É, eu também. vi Eu muito nunca show tinha da- birra dessa banda, velho. Nossa, eu achava muito bela a cueca da cara. Não, mas hoje é tipo, engraçado que hoje eu tô vendo, né, tipo, do hardcore assim na cena, meio que, tipo, parece que foi as bandas foram, tipo, crescendo, assim, tipo, os integrantes das bandas, eles foram tipo, evoluindo, né? evoluindo, tal. né, tipo, pô, o mano que era do Coelhimão tá tocando Fish hoje, o cara que era o baixista do Coelhimão tá tocando Sugar Cane, depois foi tocar no... Tá no Dead Fish no agora. Dead Fish agora. hoje. É o japonês. O Mas Japa, né? o Rick Mancini tocava no Level 9 e tal, eu tocando Dead Fish, falei, caralho, né? Não, mas desde o Level 9 ele sempre tocou muito. Não, ele sempre foi músico. O cara ele sempre foi é- músico.
Mas isso que nós tinha raiva quando nós era roqueiro de 3 acordes e via os caras Via os tocando cara pra caralho. Tipo, ela cueca do puta, né? caralho. Você ouviu isso pra mim em 2006, você falou? 2009. 2009? Eu já tinha ouvido que o meu irmão era fã do CPM, inclusive mandou um abraço pra ele, porque foi ele que Te introduziu. me introduziu. Quando eu comecei a gostar, ele já não gostava mais. 2009 era qual CD? CPM? 2006? 2000. Não, quando você- 2006. Quando você 2009 começou. não tinha lançado ainda. Quando você Os caras não teve que conheceu. lançar, não Não, foi? Tava quando no eu- hiato, né? Você eu conheceu em 2006. Eu já tinha conhecido antes, mas quando eu parei pra ouvir mesmo, comprei o CD, o MTV ao vivo, Que é muito que é 2006. acho. Mas 2009, quando você foi no show, 2009 ainda era o Cidade Cinza, né? Na época do... Já- mas já Cidade tinha Cinza é de saído quando? Cidade Já tinha Cidade Cinza. Hã? Mas de quando que é o Cidade Cinza? 2007. É, então tava num hiatozão já. Ah, assim, já tava. né? Já no Wally já tinha. Já sumido. tinha Eu lembro, eu fui nesse show na virada cultural na Praça da República. Ali, Praça da né? República. É, Eu a gente gostava tem um muito lado dos bom e um back lado do- ruim de ser velho, mano. Porque o bom é que a gente pegou muita Então, coisa, mas é era- ruim também que a gente tá ficando velho, tá ligado? Começa a vir Ah, as mas, pô. dor, as artrite. Meu primeiro show do CPM foi no Sesc Itaquera. E eu gastei o dinheiro da condução pra pagar o ingresso, que eu achei que não tinha que pagar. Cheguei lá, tinha que pagar. Paguei o dinheiro da condução, fui embora a pé do Sesc Itaquera até o Shopping Aricanduva ali. Caralho, que rolê da porra. Mano, Ah, que mas é rolê, isso, velho. tudo pelo amor. Cansado, amor. Depois com do fome. show. tipo, Chegou em casa mano, parecendo andarilho, né? Nossa senhora, cara. Não, foi foda. Mas o show foi muito louco. Foi um show com o Mascavo. Tocou Mascavo, depois tocou CPM. E era, tipo, o lançamento do Chegou a Hora de Recomeçar. Tava, assim, Comecinho. Desconfio bombando, aquele clipe do Hangar lá. Pode crer. E engraçado que na época, escutei na rádio, escutei em 89 o Reginaldo Gol. Falei, nossa, mano, que mano é essa aqui? Tipo, rapidinho, assim, o cara falando várias coisas, em português, assim. Porque a gente é acostumado, assim... A gente já ouvia meio que uns hardcorezinhos e tal, eu via muito Raimundos e tal, na época. Aí eu escutei o CPM assim, na rádio, assim, falei, nossa, mano, que banda é essa aqui? Tá tocando, rapidinho, falando lá, nossa, mano, falando uns negócios lá, eu falei, caralho. Aí tal, eu vi na MTV o clipe, falei, caralho, da hora, tal. Aí ia ter um show da Mix, da 89, que foi logo depois daquele da Mix que a gente comentou aqui, antes de começar, né? Que teve aquele quebra-pau lá, que o Punch Up foi tocar, os caras queimaram o banheiro lá. Aí deu uma bafafá aquela porra. Aí, acho que um mês depois, a 89 fez um show e eu fui ver o CPM, eu fui ver eles ao vivo. Aí eu fui pra ver Raimundos, aí tinha o CPM. Eu falei, caralho, mano, que foda, velho. Tipo, os caras, todas as músicas, sabe, pegada e tal. Porque eu era meio assim, né? Tipo, eu tava naquela fase de ficar truzão, sabe? Tipo, mano, só quero música rápida, tipo, 3 acordes bombando. E se parar os 3 acordes no meio e começar com solinho, eu já fui. E não, o CPM, não, todas as músicas tal, não sei o que, assim, pá. Aí eu falei, caralho, mano. Aí comecei a curtir assim pra caralho. Assim, aí eu peguei muito do primeiro e do segundo CD. Como que é o nome do segundo? Chegou a Hora de Recomeçar. Agora já começar. Nossa, esse CD. Mano, quando saiu Desconfio, porque Desconfio, ele era uma paulada, né? E saiu na rádio, eu falei, caralho, mano, uma paulada esse som, velho. Puta, muito foda. Porque eu ficava com medo. Falei, putz, o CPM vai vir aí, vai vir com uma palmolescência. Vai ter que mudar pra encaixar na Porque rádio. o que me irritava das bandas na época, assim, que tipo, os caras lançavam um single, paulado, você fala, caralho, agora sim. Aí eles falavam assim, vai lançar outro. Falou, puta, vai vir quebrando também. Aí eles lançavam, fala, puta, vai começar com a palmolescência, né, mano? E esse show do CPM assim, me surpreendeu muito. Falei, caralho, mano, que foda, velho. Você é fã do Raimundos, né? Que eu vi uns podcasts aqui. Sim. O Raimundos Nós foi somos, né? uma banda que ajudou muito o CPM no começo, né? Sim. O Rodolfo Tem usava a camisa do CPM. Sim, tem no agradecimento do ao vivo, tem ele agradecendo o pessoal do CPM. Então. É da hora demais. Esse Até é o da- Chorão gostava do CPM, antes da treta que eles tiveram lá. Qual que foi dessa treta com... Não lembro. Vocês Cara, manjam? pela entrevista que eu vi do Badawi aí, é que tinha aqueles bagulho de revista, o Chorão não gostava que achava que todo mundo falava mal dele, né? E aí, acho que o Badawi falou alguma coisa de Charlie Brown, tipo, pelo que tinha falado que era, tipo, falou uma coisa em off pra mim, zoando o Chorão, tipo, de brincadeira, assim. Aí acho que a mina foi e botou na revista, na matéria, tá ligado? Aí eu foi a treta. a mina fudeu, hein? Eu nunca parei pra ler dessa treta, eu sempre soube dessa Eu vi treta. nunca parei pra- acho que foi um podcast que ele falou sobre isso. Que os caras mais perguntam, e sua treta com o Chorão, Badawi? No show, na turnê do Nadando com os Tubarões, CD do Charlie Brown, tem uma música no show que o Chorão, ele meio que dá um recado, assim, fala CPM 20, tipo, canta uma música e fala CPM 22, assim. Uhum. Tipo, aí você fala, Ah, é "Caralho." verdade, pode crer, lembro Acho disso. que é aquele que eles estão tudo de terno, assim, né, de O gravar. lançamento foi no Olympus.
E sei lá também, mas não sei a real da treta, assim. Ah, mano, é porque também, né, velho, é tipo, os caras muito loucos, né? Chorar é muito louco, né, mano? Então, e daquele jeito aí, tipo, pô, ainda vê os caras pensando, pô, ajudei os caras lá, CPM, o cara veio falar mal de mim. E daquela época não era, tipo, que você liga pra pessoa e troca ideia no WhatsApp, não, mano. Naquela época era, tipo, por revista, né, revista. mano? Ah, Falava- fulano falou que dava falou não sei o quê. resposta. Isso aí, tipo, pô... Uma vez o Chorão foi cobrar a Sara, mano, da MTV, aquela VJ, sabe? Sei. Aquela bonitinha, não sei Pode se crer, sei. E não sei o que ela falou de Lugar ao Sol lá, ele foi na faculdade da mina, mano. Buscar lá, falar, meu, você falou mal da minha música, eu não tenho que Chorão ouvir de era novo. louco. Chorão era doidão. Fica na cabeça dela na caixa de som, assim, escuta de novo! Lugar ao Sol é aquela livre pra poder. É essa, né? É que essa música aí, os caras. Tá sendo hardcore mesmo. Os caras. Eu já ouvi coisas que os caras não gostam de Charlie Brown, porque o Charlie Brown pegava todos os riffs de várias bandas gringas aí. Então, Inclusive, essa música é uma. Há histórias que o pessoal fala que, tipo, pô, os caras iam pra gringa, aí falavam, ou escutavam umas bandas lá, eu acho que ninguém vai ouvir esse som aqui, né? E pegava os riffs. Escutem See a Weed É, Crushes essa música All. Essa música mesmo. Mano, é igualzinho, mano. Tem aquele reggae. Então, aí o Marcão postou tocando essa música no estúdio dele lá no Electro Sound, né? Aí eu comentei embaixo assim, você se inspirou na música lá do... Jogando! Ele falou, não, nem conheço. Vou até procurar esse post aqui, mano. Eu comentei, ele falou, cara, não, foi agora, não recente. Não, faz, Você faz isso aí uma foi cota? uns 2, 3 anos Ah, atrás. pode crer. Antes de eu... Porque ele postou uns sons agora, né? Tocando no estúdio lá, comemorando os 30 anos de Charlie Sim. Brown, né? Alguma coisa assim. Sim. Acho que era 30 anos de Charlie Brown, era isso mesmo. Alguma Coisa coisa assim. Eu vou até ver se eu acho essa porra. Mas Vai essa ser música, engraçado. cara, é a campeã. mano, Ela é muito, louco. muito. Não, mas tem uma muito outra, que é um reggae, que é cópia Mas do Zóio de Lula, né? Zóio de Lula. Mano, eu escutei e falei, velho, eu não acredito. Até a mano. melodia. Mano, isso que não é só o acorde, a melodia de voz. Isso que... Sim, né? Mas nunca deu problema, É. assim, né? Felizmente também. Porque igual o NX lá deu problema, né? Com aquela banda, acho que Take Back Sunday, se eu não me engano. Sim. Ah, eu Que ouvi tinha falar um essa cover parada. lá e... Cover não, né? Era meio que teve um plágio, assim. E os caras foi na mídia, né? A banda e tal. Foi cobrar, tá ligado? Passou até no Fantástico, eu acho, se eu não me engano, na Teve época. um rolê agora do Paramore com uma menina pop também, né? Ah, Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo. Teve um rolê agora de... Ah, a Olivia Rodrigo gravou, né? Ela- Mas ela falou que ela não, eu fiz mesmo, tipo, foi uma influência e... É Porque muito eu era parecido. muito fã da banda, né? Sei lá, tal. Mas ela fez meio na... Não, uma eu coisa sou é você muito ser fã. influenciado pela banda, você copiar. Vou fazer o refrão aqui. Vou pegar só o refrão e o resto eu mudo, tá ligado? Ninguém vai perceber. É, pô. Não, assim, tem às vezes a banda fala assim, eu vou tentar copiar, mas não vai sair igual. Sim. Tipo, vai ficar um pouquinho, vai lembrar um pouco, mas não vai sair igual. Posso copiar a estrutura, né? É, Mas às vezes copiar a linha vocal fica muito na É. cara. A melodia, né? Melodia vocal. não é, Foda. é foda. Aí, Tinha- Do CPM, acho que tem uma música que é. Que os caras falam que é uma cópia do Melancholy. assim, Que os caras falam que o CPM era um Melancholy brasileiro, que as músicas eram muito iguais. Embora eles falem que a maior influência é o Face to Face, né? Mas eu acho que no começo, assim, era muito Melancholy o CPM. Tem uma música lá que é igualzinho o começo de Mundo da Volta, cara. Você vê a estrutura. Mas aí tem aquela parte do hardcore também, que é, tipo. Muito o hardcore não tem parecido, como né? você, assim, É, se então. for aquele, tipo, hardcore old school, assim, não tem como É, você então. fugir muito daquilo. Vai soar Vai soar parecido. Por isso que tem muitas bandas que colocam umas coisinhas mais bem diferentes, Sim. assim, pra poder soar muito igual, né, mano? Porque é hardcore, né, mano? Hardcore tem como você... Eu tenho uma puta trava com isso. Tipo, eu tive banda autoral. Eu lancei Se você um começa a CD. que você vai fazer todas Quando as bases, começa a fazer a base, mano, tá parecido com aquela música lá, não dá, velho. Corta. Cancela a música, já não. Eu tenho uma pira com esse bagulho de não parecer com. Mas aí você tem que fazer a música e, tipo, fazer e já era. tá É, ligado? Se então. você ficar Ficar pensando. pensando, você não faz. Mano, e qual, assim, a música mais chata do CPM, assim, pra poder tirar, mano? A que você fala, puta, essa aqui tem umas pegadinhas batera, na mais batera. difícil. Ah, puta, essa aqui, Nossa, mano, tem a... Ou a que deu mais trabalho, você falou, caralho, vai tomar no cu já, Cara, filho Às da vezes, puta. às vezes o pessoal pode falar assim, não, mas é um hardcore, tem 3 acordes, é Pior tupá, tupá, tupá. Não, às vezes não, às vezes Cara, tem umas a mais pegadinhas ali no difícil meio. de tirar não foi do Japinha, foi a Em Frente, que é o tema do novo CD. Essa é muita essa é treta, difícil. mano. Ela é rápida, ela tem muita... Muda demais, tem uns contratempos muito pesados, assim, tipo Sim. de enquadrar no tempo e tal, não sei o que. Se fizer fora, fica muito fora. A gente até gravou um vídeo, depois tá no Instagram, no nosso Instagram lá. A gente gravou um vídeo, cada um gravou em casa e tal.
E a gente soltou um vídeo dessa música perto do lançamento do CD lá. Essa pra mim foi a mais difícil. Essa foi a que deu mais trampo, assim. As do Japinha, tipo, tem muito detalhe, tem muita coisa assim, mas não são difíceis de tirar. Né? Elas são mais quadradinhas, assim, mais. No bom sentido, né? Não tipo. Então, sim, entendi. Mas é uma parada mais comercial, assim. E o Dani tem outra pegada, né? Sim. Tem outra marretada ali. Essa música em frente a gente gostou muito, porque é como se o Dead Fish tivesse feito uma música pro CPM. O CPM verdade. foi e tocou, entendeu? Então, Aham. Não tinha é uma parado pra música pensar bem nisso. Dead Fish mesmo. E É a música do Phil, né? Então, pra você pra cantar, você tem dificuldade de algum? Porque o Badawi ele tem o tom, É, o às vezes ele tom sobe bem lá em alto. cima. Tem alguma que é mais Você fala treta, 100 assim? também? Brincadeira. carne só nação. Mas, sério? Então, eu tenho essa facilidade de chegar porque a minha voz é um pouco mais aguda, assim, né? Que a dele. Então, nos tons altos eu chego normal, tranquilo. Mas Estranho Espelho, o final da música... Acho que a música inteira, ela mantém no alto sempre, né? E é uma música difícil de cantar. E ela é outra afinação, né? Esse Ela disco, assim. Acho que o Cidade Cinza é meio um tom abaixo. Felicidade Santana é um tom abaixo, tenho certeza. Mas ela é dropada ou não? Não, eles não tocam dropado. Eu não toco dropada. Não. Eles trocam um tom abaixo mesmo. Ah, tá. Porque eu tinha a impressão de que ela era dropada, porque ela tem uma pegada pesada depois do. Sim. Quem é você? Mano, essa música, eu Essa acho música é muito mano. foda mesmo. Muito Pra foda. cantar, E até aquela outra que eles fizeram o clipe lá, mano. Puta que minha memória é uma merda. Eles fizeram o clipe lá no deserto, lá, mano. Escolhas, Provas e Promessas. Mano, essa música também música eu é acho muito rápida, foda. Essa muito música eu acho foda. muito. Vocês chegaram a tocar ela no show ou não? Tocou uma vez, Tocamos né? uma Porque, vez. Cara, essa música é uma inclusive- polêmica. inclusive eu vou ter que mandar Essa é difícil também na bateria, muito velho. difícil. Essa é uma Dá difícil também. mandar um beijo pra minha esposa, que essa é a música favorita dela, sempre pede pra gente tocar no show, que é a Maiara. E a gente não toca porque, hoje não vai dar, amanhã não vai dar. E ela sempre pede, a gente tocou uma vez, ficou mais ou menos ali, porque a gente ensaiou uma vez e foi tocar. Sim. Mas é uma música que a gente sempre quer tocar, porque é uma música legal, muito boa, cara. velho. E é uma música muito. A letra dela é boa, a pegada dela. Se eu não me engano, essa música é do Ricardo Galano, nem dos caras do CPM. Sim. O Ricardo Galano é um cara que fez dias atrás. Tem outras músicas dele também que. O CPM tem bastante parceria, né? de O letra, Koala. assim, Koala. Não sei se você e um minuto para o fim do mundo é dele, né? Cara, bombou com O cara isso, é- né? Eu gosto do jeito que ele compõe, porque ele falou assim que, mano, eu tenho que estar triste, cara, pra compor. Eu não consigo estar feliz e compor algo triste. Eu tenho que estar triste. Às vezes, até quando eu tô muito feliz, eu falo, não, eu preciso ficar triste pra poder compor, Eu quero senão eu não compor compor, eu não algo tô triste, feliz, né? Não sai. E eu gosto pra caramba de Retim também. Vocês gostam de Retim? Sim. Muito, cara. Eu sou. Nossa. O Bruno, que é o nosso primeiro baixista, ele é o clone do É Koala. o filho do Koala. É o filho do Koala. Ele é igualzinho, velho. Igualzinho. O Koala falava que ele era filho dele. Né? Tipo, eles tinham uma relação mais Sim. próxima ali. E o Bruno muito fã de Reitinho, sempre foi muito fã. E... Reitinho é foda. O Obrigado Tempestade é um baita disco, né, mano? Sim. Pra mim é o melhor disco do Reitinho disparado, assim. Eu gosto muito daquele que foi lançado em 2016, mano. Que tem o Passo Tempo lá, mano. Esse disco é muito foda. Nunca não desse disco. Não vai ter mais tristeza aqui. Vai Esse ter disco é tristeza muito aqui, bom, né? cara. Esse disco é muito É bom. bom. Foi aí que eu meio que dei uma. Você não curtiu tanto? Sei lá. Achei a mixagem do disco meio estranha, cara. Achei. Mas meio é, estranho. mas é um disco Essa que do tem Obrigado boas Tempestade que é músicas, uma assim. paulada, mano, muito foda e sei lá. O Obrigado Tempestade foi gravado no Fernandinho, não foi? Se eu não me sei, engano. velho. Acho que Será? foi Eu alguma sei que coisa teve assim, mão eu acho que sim. do Rapaz, mano. Anhaia lá. Paulo Anhaia, né? Isso. Olha no Midas, né? Ô, mestre, queremos você aqui, hein? Nossa, queria muito Pô, Manja ter eu muito esse cara, hein? conheço gente que é muito próxima dele, hein? Não, ele é um cara Deve assim. ser legal de falar, deve ter muita Porra, referência, mano, uma cara, bagagem. Os vídeos dele no YouTube, ele dá uma aula de mixagem absurda, E né? dizem que ele é super acessível, mano. Dizem Sim, que ele uma é... vez ele respondeu um e-mail meu, velho. Mandei um e-mail lá pra ele trampar, tava no projeto aí com uma banda, precisava de um produtor. Aí, só que ele falou que ele tava focado no curso, né? Que ele tava vendendo um curso online aí de produção, tal, mixagem. E tava sem tempo pra poder trabalhar com banda. A galera tá fazendo dinheiro assim agora com mixagem. Tipo, eu mesmo tô. Eu gosto muito dessa parte de áudio, gravação, gravo tudo em casa lá. E eu tô estudando pra caramba também, pra Legal, tentar. Ele Fez um home é o studio top, lá? assim, mano. Tipo assim, pra rock, assim, ele é o, mano.
Eu comecei, assim, minhas mixagens melhoraram 1000% depois que eu Vendo. comecei a ver ele. A ver o que ele faz. Mano, tem um vídeo que ele faz, cara. Ele falou assim: hoje eu vou fazer um thrash metal. Mano, ele faz um thrash metal foda. Tipo, não uma coisa meia boca, ele faz um bagulho foda, mas ele faz assim, tipo, ele passa a noite inteira, ele faz uma live, né? Aí ele monta a batera, aí ele monta a ideia do riff. Mano, ele faz o bagulho assim, mano. Teve outro dia lá que foi que ele fez, querido? Foi um. Ah, vou fazer uma música dos anos 50 aqui, né? Era um som, tipo, meio que Rolling Stones, assim. É. E é muito engraçado, porque ele fala que vai fazer um som estilo tal coisa e fica muito parecido, assim, sabe? O estilo, nada copiado, mas assim, você vê que é muito influenciado pelo que ele... A ideia dele se concretiza, tá ligado? É foda. Pode crer. Sim, é um cara que eu Ah. admiro muito, a gente quer muito trazer ele aqui, assim. Tomara que dê certo. Entrar em Pô, vai contato dar, com ele, vai. vai dar certo, né? Cara, dizem que ele é bem acessível, assim, mano. Dizem que o cara Sim. gente boa pra caramba. E vocês já conheceram os caras do CPM? Já rolou? Já? Eles Eu Você já... conheceu, né? Ah, eu falei Já com o vi Japinha uma várias Pô, vez. chegaram a falar... Eles sabem que vocês fazem um tributo? Chegou a rolar alguma... Ah, isso aí... É. A gente enche o saco lá. Né? É, Não, mas tipo, os caras normalmente respondem. Assim, o Badawi menos, mas o Phil, o Ali, que é o baixista agora, né? Sempre estão interagindo lá. tem assim. um Ali lá agora? Ali. Ali. Ah, o Ali achei foi que, já pra tinha, Ali. achei que tinha achado. Cara, o cara é Ele é muito monstro de baixista, mano. Muito, Ah, muito ele bom mesmo. tocava... em Com o alguma Phil no banda? Heifer. Ele é do Heifer. Do Mano, eu amo Heifer. Heifer, velho. Eu escuto até hoje. E é velho, hein, mano. É. Eu escuto até hoje, velho. Ele cobriu o Fernandinho, tipo, logo depois da polêmica toda. Acho que o CPM fez uma live do João Do Rock João Rock. no meio da pandemia. E foi logo da treta que teve o rolê do Japinha lá. E o Fernandinho tinha acabado de sair. Trouxeram o Ali pra cobrir. Eles fizeram uma live acústica, assim, legal pra caramba. E o Ali já destruiu ali já. Que não Sim. saiu mais, né? Dali praticamente já. Os caras falam que o melhor baixista que toca... Que o CPM toca mesmo, que é o hardcore, punk rock e melódico. O Ali é o melhor baixista que já passou pela banda disparado. Porque Ele o é cara bom, vem ele é bom mesmo. daquilo, né, velho? Mais do Heifer, que é... Ele é o terceiro baixista do CPM, né? Assim. O primeiro foi Quarto? É quarto, né? Quarto. É o Primeiro foi o Portoga, o Portoga, Fernandinho, Ah, tem o Heitor, né? o o Heitor. Heitor e ele. É que o Heitor é muito fora da curva, né, velho? O Heitor é muito. Eu lembro da live quando os caras anunciaram o Heitor, falando assim, ah, uma coisa que a gente vai falar agora, É Dream Team. vai ter que tocar de paleta. Nossa, foi estranho ver o Heitor lá, viu, mano? Nossa. Foi. Porque eu sempre Mano. fui muito fã, né? Sempre não, sou muito fã de Charlie Brown e eu sou baixista também, né? Sim. E... Nossa, quando eu olhei, eu falei, mano, o que vai dar aí, velho? Não, na verdade eu fiquei, Eu não caralho, entendi agora ele vai nada dar uma também. cara diferente, tá ligado? Eu pensei, o quê? Os caras cortou o dedão dele lá. Vai tocar Foi de numa época que o palheta. CPM não lançou nada, Não lançou né, mano? nada, De hein? novo. Ele gravou acústico, Sim. né? Só acústico. Ah, é só o acústico. acústico. É, eu acho que ele gravou só acústico. Tipo, acho que ele saiu no meio das gravações do Suor e Sacrifício, né? Que aí o Fernandinho voltou. Acho que foi até antes, pô. É, por aí, enfim. Mas ele deixou o legado dele no naquela Rock in Rio, introdução né? no Rock Isso in é Rio. louco, a gente ali, faz essa que, introdução no show Fez. também, porque... Por mais que ele não tenha gravado nada, mas ali É, é um foi bagulho que Não, e as eternizou, linhas né? de baixo dele, ele mudou muita coisa nas linhas Mudou, de eu baixo. não acompanhei. Mudou o... muita coisa. Tipo, o Inevitável, por exemplo, é só baixo, praticamente. Ele mudou Light a música Blue Night, inteira. ele Light Blue arregaçou, Night, né? É, eu nunca... é legal É, pra que foi caramba. tudo ao vivo, né? Então. Ah, tá. Ah, mas, Mas tipo, é- tem o show gravado do Rock in Rio, É, dá que virou DVD, né? É, vou Lá tem ouvir. bastante coisa. Quando você imaginou que o CP meteu um solo de baixo num show assim? Então, mas mesmo assim vocês acham que esse novo é melhor do que É foi porque melhor ele que o também Heitor? agora ele faz um solo de baixo também. Então, Só que ele vai tipo dar a assim, música. E o solo dele é. É uma coisa que. Você que é baixista, você vai curtir, mano. O CD inteiro, o teu baixo tá na cara, assim. Eu não sou. Eu sou um guitarrista preguiçoso, eu nunca estudei. Eu sou autodidata de tudo, velho. Eu tenho preguiça de estudar, tá ligado? Ah, eu também não. Então. Eu deixo baixo aqui do lado pra falar que eu... É. tá, mas nem estudo. E eu tenho amigos que tocam guitarra, tipo, pra caralho, sabe? E fazer um bagulho no hardcore, que tem aquela cavalgada no hardcore, Sim. sabe? E eu consigo fazer, o cara não consegue, entendeu? Mano, bota o metaleiro pra tocar perto do cemitério do Ramones, os caras não conseguem. Entendeu? É. Tem esse lance. Tipo assim, o cara com certeza é muito melhor que eu, mas Sim, no sim. que eu tô propondo a tocar, É, então, eu acho que o Ali tá Aham. no que o CPM precisava. Sim. Que é aquilo que a gente falou, colocou o Neymar no Tipo, no time assim. no né? Ibis.
Não, porque assim, o CPM, mano, o CPM tem uma puta qualidade musical, tal. Os caras têm uma legada, uma história e tal. Mas é que o Heitor, ele é muito acima. Nossa, que acima, assim, porque fica parecendo que Não, mas ele eu acho, é outra talvez, parada, né? né? É, outro estilo. Porque eu lembro que o CPM É que falou. ele tem muito repertório, muito recurso, né, mano? É, então, ele é muito, tipo, estudado, muito. É, ele não é, ele é o tipo de cara que onde você colocar ele vai desenrolar. Você viu agora, tá tocando baixo com 16 cordas lá, mano? 8. 8 cordas? Tá louco? Ele tá com o Matuê ainda? Mas Saiu, só né? foi um projeto Foi um ali de projeto. alguns shows. Acho que mais pra tocar no Rock in Rio, né? Ah, foi no Foi Rock o in Rio, Heitor e o verdade. Pinguim, né? Ele Acho saiu- que ele tocou em mais um show, se eu não me engano, mas só também. Ele saiu do projeto Charlie Brown, ó. Saiu. Tá o mascote agora. Nossa, Esse mascote é bom Eu também. lembro dele no aquele banda com o Legado, que era uma banda do Thiago, com o Pode crer. Yuri. Aí tinha um batera lá e ele, que era baixista. Ele tem Pode uma história crer. de vida muito legal, esse baixista, né? Parece que ele era marceneiro, né? Ele cerrou os dedos, mano. Um Caramba. acidente de trabalho. E mesmo assim ele conseguiu, ele voltou a tocar e tal. Não sei se ele teve muita dificuldade, mas provavelmente sim, né, mano? Você perde. Pô, Nossa. imagine, né? Tipo, Foi foda. baixo toda a ainda, ainda mais sensibilidade, Baixo assim. ainda, e ele, tipo, como deu a volta por cima e voltou a tocar, tá Cara, ligado? ele é bom baixista. Eu vi o show agora do Thiago com o Marcão, agora, Charlie Brown, 30 anos. Bem legal o show, mano. Bem legal. É. E ele tá bem pra caramba. O mascote é O bom cara do baixista. Tijuana caiu bem também lá, hein, mano? É, o egípcio, né? O quê? Não, tu falou do egípcio, né? Eu acho que também do caralho que ficou. Ah, mas é diferente, né, cara? É, então, mano, não é. adianta, É que não. você coloca um cara ali É. no lugar do Substituiu- chorão, né, velho? É uma responsa, né? É mano? muita Não, o responsa, egípcio vai mano. vir aí pra trocar uma ideia com nós. Fala aí, Crudão. Tamo esperando o Cridão entrar em contato com ele lá. O Cridão conhece ele, pô. Ele é daqui, da Zona Leste, não é? O egípcio? A gente trombou ele uma vez no Cerveja Azul. O filho dele tava tocando. É. Ah, Então, mano, perrengue, mano, de estrada, velho. De estrada, de show que vocês Tocar falaram, pra caralho, que duas merda, pessoas. mano. tipo, cara, acho que perrengue assim. Tipo, Não, com a contagem a gente não teve um perrengue. Tipo, só essa Pô, não parada, com tipo, vontade, clássica mas assim não de. conta banda, assim. Essa parada de tocar pra ninguém, sabe? Tipo, Sair de pô, casa. Cara, a gente foi fazer um show em Dayatuba, num bar. Fábrica de cerveja. Não. É, também. Os dois, né? Os dois. É. Tipo, fizemos dois, cara, um numa semana e o outro na outra. Despencado aqui pra Indaiatuba pra tocar pra 2 pessoas. Caralho, que. É foda. É engraçado porque assim, às vezes tem picos, né? Às vezes você, tipo, um show, você, tipo, um sábado você toca pra mó galera. Aí no domingo você toca pra ninguém. É tipo isso, assim. E assim, a gente, apesar de. A gente já tem uma galerinha que normalmente acompanha, né? Que vai, que cola nos shows ali. Mas é muito dependente do público das casas, né? E principalmente quando você vai tocar fora. Não dá pra você arrastar uma galera, tipo, Sim, é. com você pra. Que nem em Dayatuba, por exemplo. Não dá pra levar, é longe pra caramba. E mais custo, e mais uma porrada de coisa que nada, o cachê não cobre, né? Então, tem essa parada de tocar pra poucas pessoas, assim, mas acontece. Acho que isso é meio padrão, né? Acho que todo mundo teve banda, já caiu numa dessa, numa cilada dessa. Na fazia eu tive alguns perrengues, cara. Tô Eu 10 já tive anos. também. Outra banda já. Teve uma vez que a gente tocou. Cerveja Azul foi, acho que, o lugar que eu mais toquei na minha vida, disparado. E- Todos nós, né? Mas todos nós. Todos Imagina. nós. Cara, a fazia é de Carapicuíba, todo mundo. Que eu cresci lá em Carapicuíba, né? Então, teve uma vez que, tipo assim, até hoje eu sou assim, cara, marcou o show, é compromisso, eu vou lá, velho, não importa. Se vai Tá eu sem doente, uma perna, morrendo. não Perdeu os importa, dedos velho. no trabalho, vai de Chega qualquer lá, jeito. nós vai. E aí teve um dia que nesse dia o cara chamou a gente na terça-feira e o show era quinta. Eu falei, mano, vamos lá, né? Os caras sempre convidam a gente, não vamos deixar os caras na mão e tal. Aí o batera não podia. E o guitarra também não. Nossa. E aí? Eu falei, mano, a gente falou que ia, não vai dar. Aí eu, como eu falei, sou autodidata, então eu toco batera brincando, enfim. Falei, mano, dá seus pratos aí. Vou tocar e vou cantar batera e nós faz o show lá. Subi aqui pro Cerveja Azul, peguei a batera, montei a batera, coloquei o microfone do lado, fez o show inteiro, toquei batera e cantei. E foi.
tinha 2 pessoas também. Mas das 2 pessoas que estavam ali, falou, mano, você toca e canta bateria. Eu falei, descobri hoje. Então cara... Isso que é legal, tá ligado? Tipo assim, eu não vejo muito isso hoje na molecada, assim, que pouca gente, né, que tem banda, assim. Os caras meio que não, tipo, não vai deixar, beleza, então, sabe? Tipo, aí você fala que antigamente, mano, ia ter show, nossa, arrastava, falava, chama alguém de sub, não sei o que, sabe? Não, a gente dá um jeito, não sabe? Tinha Se vier. uma coisa a mais pra poder fazer a parada acontecer. É Hoje na não tem raça tanto mesmo, isso, né, né? Hoje, tipo, não, beleza, não vai rolar, tá bom, então. Hoje, como eu falei pra vocês, tipo, como eu nasci em 96, a época da minha escola, na 8ª série, a galera já não gostava de rock. Eu era O estranho, os roqueiros do canto. Sim. E eu não sei como eu consegui montar a banda, porque era os 5 caras da escola que gostavam de rock, foi os caras da banda. Então, cara, isso só foi piorando. Acho que a minha geração foi a última que quis ter banda autoral, assim, de estúdio, ensaiar, gravar um negócio ao vivo ali, fazer show, qualquer lugar. Então, as coisas estão bem complicadas no cenário aí, velho. A gente é um pouco mais experiente, vamos dizer assim. A gente pegou uma fase boa pra caramba, né, mano? De ter banda, assim, tipo... A gente pegou a cena, né? velho? A cena O bagulho que eu acontecendo. lembrei também, o CPM fez o primeiro show no Hangar, cara. o primeiro show do Hangar. Do Hangar, quando abriu, foi CPM abrindo pro Grita na HC, mano. E olha que beleza, eu trombei a Lê ontem, do Grita na HC no estúdio lá, que foi ensaiar ontem, lá no Rock Together, ela tava lá. Ela deu um salve e tal, e aí, pá, não sei o quê. E foi essa história é legal que foi eles não iam abrir, né? Ia ser Ia uma ser banda uma outra de Santos, banda, né? Imperfeitos. A banda não conseguiu vir. Vai, o CPM abre aí. Caralho, que foda. E até hoje tem esse flyer lá. Fizeram o do primeiro e Hangar o lá. último, né? O último o quando último o antes da Hangar ia pausa. fechar, Da Fizeram volta. o último eles também. fizeram o último também. Caralho. E falaram falaram que foi eu animal, fui, eu não mano. tava. Não vi nenhuma vez o Foi a CPM no galera Hangar, velho. toda Nossa, também, da né? cena dos anos 90 ali. Queria muito ter visto o CPM no Hangar, velho. Não vi nenhuma vez. Mas tem o DVD, né? Aquele DVD clássico. Aquele eu tenho. Pô, eu tenho aquele do Felicidade Instantânea, que é do ensaio. Aquele é legal. Muito louco. Tem uns- Da hora. Eu acho que eu já vi esse também. Esse é legal verdade. demais. Cara, eu fui no show no Hangar do CPM. Foi quase 3 horas de show. Foi especial, alguns quilômetros de lugar nenhum. Tocaram isso daí inteiro. Cara, foi... Tocaram esse CD inteiro de ponta a ponta. Caralho, que Cara, foda. foi surreal aquele show, cara. Vocês fazem essas paradas também, tipo... vamos fazer um show só tocando um disco inteiro. Ou, acho que meio não tem essa... Pô, eu queria queria fazer, muito. mano. Eu queria fazer Vocês têm também. ideia de fazer, né? Eu queria fazer ano que vem, 30 anos, não. 30 anos... 20 anos do Felicidade Instantânea. E 30 anos do CPM também, né? 30 anos do CPM e 20 anos do Felicidade Instantânea. Eu queria fazer um rolê, tipo, mais ou menos nessa pegada, assim. E aí, é muito louco. Acho que é bom até pra vendagem de ingresso, assim. Tipo, mano, é que nem eu falei. Fazer uma puta divulgação, né, especial. mano? O Felicidade especial Instantânea pra Felicidade galera, Instantânea. tipo, da nossa idade, assim, até, tipo, pro Jorge menos um pouco, mas assim, pra galera da nossa idade tem muito dessa parada, né? Tipo, mano, eu lembro, quando eu ouço Felicidade Instantânea, toda vez eu lembro na fila do Boomerang no Play Center ali, ó, tocando Um Minuto Fim do Mundo nas caixinhas de som do Play Center ali, a galera tudo cantando. Cara, Não, e o Play Eu lembro Center- dessa pegada, mano. O Play Center esqueceu de atualizar a playlist, né? Porque eu fui no Play Center em 2000 antes de fechar e tocava Mas Não sei viver. Essa galera lógico, da minha mas idade, é. mano. Faz 10 anos que essa música lançou e tá tocando aqui no... E E era a top. mesma playlist. Nossa, era muito legal o Play Center. Tinha aquele teleférico, velho. Nossa. Cara, ele era feito pra fumar maconha, né? Aquele bagulho lá. Porque, cara, devia ser muito brisa. Eu não fumava, mas depois eu fiquei pensando, mano, deve ser muito legal você fumar um beck ali e dar um rolê no parque, só sentadinho. Só ali, sentado, Ninguém né? te vê, você tá lá em cima, pá. Suavão. Suave, mano. Foi feito pra isso, tenho Não, certeza. É roda gigante, você tá falando, né? Não, tinha um teleférico. teleférico que Tinha um ele teleférico. pegava. que quando se eu não me fui engano, na acho roda que o parque gigante. inteiro, talvez. Eu acho que ele pegava de ponta a ponta. Ou pelo menos, mano, sei lá, uma grande parte dava um rolê assim. Medo do caralho, né? Porque era pra porra, e só tinha uma travinha assim, mó de boa. Tinha roda gigante, né? Que, tipo, era pequenininho assim, né? Mas é mais a molecada, criançada e tal. Aí tava com a camarada, eu falei, pô, vamos torrar um aqui, mano. Falei, onde que vai torrar, mano? Pô, na roda gigante, né? Aí chegou na roda gigante, assim, só não tem que ir 4, não pode 2, né? Ele falou, puta, vamos achar mais 2 loucos, né? Aí aparece 2 loucos voltando. Eu falei, mano, só pode 2. Falei, então nós 4, então. Aí só as criancinhas subindo assim, 4 marmanjão, assim, sentados na roda gigante.
Ai, cara, eu fui desse PlayStation, fui show do... Que era a banda do Champião, mano. A banca? 9 mil Não, anjos? antes. 9 mil Antes, anjos? os revolucionários. Revolucionários. Ah, Revolucionários. Puta banda também. Aí mano. tocou Revolucionário e Raimundos. Aí meu camarada falou assim: hoje é o show dos renegados. Que era o Raimundos já tá só o Digão e o Fred lá, e o Champião só o Champião lá. Mas era muito bom esse CD do Champião, Tem mano. uma música chamada, acho que é a Nova Era de Aquário, eu acho. Isso. É Muito foda, mano. Engraçado, tem umas bandas, uns cara assim, de banda que lançam uns discos muito foda e passa batido, né, mano? É. Ah, várias, né, É mano? porque não existe uma matemática exata pra você É. estourar um hit, É né? difícil. É que depende Principalmente muito da agora proposta da que, banda mano, também. Que você- você pega também, tipo, o Badawi tem o Medellín lá. A puta só, mano. Eu gostava Pesada muito do pra Medellín. caralho, mano. E eu acho o nome da banda muito foda, Medellín, mano. Abri pra ele já abri show pra ele já. Como Ah, eu você vê tinha que- outra banda. Você vê que o rolê de rock é muito doido, né? Pô, Badawi tinha essa banda. Eu fui em vários shows do Medellín, tinha 10 pessoas, cara. Sim. E às vezes o cara pensa, tipo, fala, ah, vai o Medellín aqui, tá o Badawi aqui, vai chamar uma galera. vai Não, chamar. às vezes não. É, e era o Badawi, o Hóspede, né? O Hóspede. Puta guitarrista, o hóspede, É. mano. Foda. Hóspede, sim. Era foda pra caramba. Era o monstrinho na batera, né? É, O Monstrinho que era o vocal do Worst agora? É. é. Ele tocava batera? Ele toca muito batera, mano. Sabia. Toca batera. Acho que ele era batera. Do ele tá tocando Additive, com não era? O Additive agora. Ele É. tá O tocando no Monstrinho tá Additive. tocando Additive? O Additive tá, Sim. Quando... tá com o Hóspede e com o monstrinho. Sim. Quando eu tocava no Fist, a gente fez alguns shows com Additive, que era o Hóspede, o Monstrinho, o Sérgio, que era até do Scuba, e Ah, o vocal. O carecão lá, né? Isso, Vocal do Scuba. é. E agora é legal, não sabia que tava essa formação de novo. Da hora. E, mano, você não me falou pra mim qual que é a música mais complicada do CP pra você tirar, mano? Da guitarra. Na guitarra? É. Que, Na que eu guitarra? falei, tem muita É gente ele que só acha. canta agora, Hã? né? Ele não toca mais guitarra. Ele só Não, canta. mas Não, Mas ele tocava, né, no começo, né? Cara, eu vou falar. Tá bom. As músicas do Suor e Sacrifícios, pra mim, são as mais difíceis que a do Fio. Os solos, tipo, já não. Se for depender pra eu tocar, já esquece. Solo já não é tão. É, acabou. Do Luciano eu faço todos. Mas do Fio. Não dá. É que o Luciano é mais É, ele faz o. o básico, assim, Feijão né? com arroz É, ali. não- o Fio- Tem solos legais dele, tipo, dias atrás é um solo marcante. Sim. Todo mundo lembra o solo. Pra mim, Não ele precisa é, ser- ele é o melhor guitarrista de hardcore da cena. Pra mim, era o Phil, velho. O que ele Phil, fez no não, Dead o Fish, Phil é- o que ele fez no Dead Fish. No Heifer, né? Você já via que ele tinha muita Sim. influência. E ele foi muito importante, assim, no Dead Fish, porque ele ajudou muito o Rodrigo nas melodias, assim, né? Que ele tem ele é muito melódico, E né? canta Você muito pega também, aquele né, CD do Heifer, assim, tipo, nas melodias. Você já viu esse CD, mano? Do Heffer. Eu tô Eu pra vi te só umas duas indicar músicas. mocota esse CD, eu vou te Qual que é? mostrar, mano. Vou até salvar aqui. vermelhinha, Hã? A capa vermelhinha. É, né? só tem um só, né? É, o único. Eu gosto muito da música que eles lançaram, tipo, uns 10 Meu. anos atrás, a Long Overdue, alguma coisa Tem assim. um clipe É, cara, que a gente, que essa todo mundo achou que ia música- voltar É, essa e mesmo. eles só Mano, essa ameaçaram, música- só. Bem Eu ia legal. falar pros caras, quando eu queria autoral, eu falei, mano, É o clipe da sala escura lá, tipo, que eles estão numa sala, assim, tipo. Eu acho que é um estúdio, assim, É um um estúdio, cenáriozão, isso, é um assim, estúdio, é... parada. Eu achei que ia voltar, mas eu acho que só relançaram o CD, né, com uma mixagem diferente lá. Não é nada. É com também. F só? 2 Fs, né? Dois F? Mas também o cara não tem tempo também, esse pá. Eles estavam no cara. Dead Fish, aí foi pro CPM agora, cara, vai, mano. Não, ainda levou Mas o Ali junto agora. né? Porra, você pega ele com o Hóspede, mano. Puta, cara, na junção daquela do CD Dead Fish ali, os dois, o Zero e o, e o Homem Só, mano. Engraçado que o Homem Só, assim, do Dead Fish é um disco que eu gosto muito, velho. Eu acho um disco, mano, fora da curva, assim. E o disco que o Rodrigo Dead Fish que eu menos gosto, que ele falou assim, eu não gosto desse Ele- disco. Eu falo, ele cara, esse nem disco é tocava. muito foda. É, pra ele nem tocar. E eu acho esse disco muito foda, que tem umas paradas, assim, umas letras, assim, muito tipo de... Faça você, mano. Tipo assim, não fique dependendo da ajuda divina. Vai, faça você, É, tá ligado? a música Homem Só é... Sim, um homem só virar de salão. Mano, é muito foda, tá ligado? Eu acho sensacional, assim. E os dois. Mano, e as guitarras desse disco, cara. Eu era um moleque, assim, tipo, puta, dos 3 acordes, assim, eu falava assim, mano, essas guitarras aí, eu não curti a minha vida, tá ligado? Foi umas paradas Aquela formação muito bem Dead Fish, trabalhadas, né? assim. Eu acho que pra mim foi, assim, O Nona Batera ainda, né? Sim, é muito foda, cara. Eu acho muito legal. Você também, você não acha o Homem Dead Só? Fish, assim, dessa junção do Hóspede com
fio, mano. Sim, Mano, encaixou assim. Tem aquele show, aquele DVD do Hangar, né? Que é o. tem. Que é A do 0 e MTV 1, A gente me apresenta. apresenta. Mano, que seria sensacional, mano. O 0 e 1 é muito bom, né? Esse álbum, É, assim. nossa Acho que senhora. questão de guitarras, de melodia, Eu acho que o Dead Fish se preocupa bastante com ali. o álbum inteiro. Porque Tinha todos mão- os álbuns dele, E tipo, tinha a mão do Rafael, né? Rafael Ramos. É isso, né, querido? Rafael Ramos, né? O produtor. Da deck, né? da deck. É, e, tipo, é É, um tanto que ele cara que gravou ele é, né? ele foi produtor do outro também, do Homem só também, provavelmente. Ó. não, foi desses dois, do Homem Só e do Contra 0 e todos? 1, e o último, esse da capinha vermelha lá, Ah, antes não, desse último que eles lançaram. não vi. Eu Faz acho tempo muito. que eu não escuto. Então, Dead Fish eu acho uma banda diferenciada porque, cara, do 0 e 1 até o Contra Todos são 3 discos, né? Pra mim, são 3 discos perfeitos, velho. Essa Tem uma música que eu falo assim, vou pular essa música. É, sabe? eu também sou assim, com esses 3 discos, assim, eu acho muito. É muito. Os caras. Teve a. Fazer uma pergunta aqui, mano. Pra vocês, assim, na cena HC hardcore brasileira, assim, tem algum álbum, assim, que vocês falam assim, tipo, uns 3 álbuns, assim, de hardcore que vocês falam assim, caralho, esses pra mim eu levo pra mim pra até a eternidade, assim, tipo de banda, assim. Porque eu sou chato pra caralho, eu adoro ficar perguntando essas coisas Eu idiotas, tá vou. ligado? Tipo assim, como eu não peguei a cena de. Só não vale Momento CPM. quiz É, do então, Pimenta. Evento quiz. Eu sou chato pra Pimenta caralho. Quiz. Eu imaginei que ia ver essa pergunta porque eu vi o episódio inteiro da União, que eu achei muito foda. E eu vi que os caras falaram das bandas gringas, né? Porque é o que influenciava os anos 90, né? Mas eu, velho, foi todo. A minha cena do hardcore foi nacional, velho. Tipo, Sim. Sugar Cane, A minha também, CPM, Reitinho, Dead Fish, Coelho Limão. Então eu ouvi toda essa cena. Foi o que me. É que eu tava esses dias pensando, eu tava pensando, falei, caralho, tipo, se fosse pra escolher 5 discos de hardcore nacional, assim, tipo, da época dos 2000 pra cá, assim, tipo, puta. Aí eu comecei a pensar, tá Cara, ligado? disco é foda, mano. Assim, tipo, porra, eu. Ainda mais no meu caso, eu tirando o CPM ainda, é mais difícil ainda, tá ligado? Mas é porque, sei lá, mano, eu acho que eu não sou o cara de consumir muito o álbum inteiro, assim, sabe? Sabe, mais Tipo, as músicas picadas, né? eu saio caçando, o que que eu gosto desse aqui, que eu gosto desse aqui e tal. Claro, tem um ou outro que você fala, que nem o 0 e 1 pra mim é unanimidade, assim, né? Pra mim, acho que é o. Acho que se for falar o top 1 aí do. Acho que o 0 e 1 é um baita disco, assim, pra colocar na lista. Eu não sei se top 1 vai, mas uns top 3 aí, fácil. Porque, cara, eu sou. Por conta do CPM, eu acho que teria alguma coisa ali que estaria na frente, mas o 0 e 1 acho que seria um bom. O Obrigado Tempestade eu gosto muito também. Deixa eu pensar mais. Cara, e tem os. Não, é que essa pergunta é a pré, né? Porque eu tô falando do hardcore nacional. Depois tem as do todo, Do né? todo. Do todo. Entendi. Eu vou falar os que eu mais ouvi que me influenciou. Cara, sem ser CPM. Obrigado Tempestade, do Reitinho. Foi o que eu ouvi muito. O Liberta, do Rancore. Ah, porra, eu ia falar o Seiva, né? O Seiva pra mim é. O Liberta eu ouvi muito. Dead Fish 0 e 1. São 5, falta 2. Cara, uma banda que me influenciou muito foi o Bullet Bane. Muito mesmo. E o Pense. Pense é foda. Mano, o As Bullet duas Bane, eu lembro bandas- que no começo era mó hardcore. Então, Agora ficou, hoje- depois mudou, ficou mais. Hoje tá bem aquela mais vibe pula-pula. Música de pula-pula. Bring Me Horizon, né? Horizon, Bring Me Isso. Horizon. É que eu lembro que você que me apresentou o Bullet Bane, né? Apresentei pra uma galera. Eu não lembro. Mas era eu mó conheci hardcore, essa passo, banda passo, bem no passo. começo. Eu conheci no mano. Take Off the Halter lá. É, Que eu nem era, conheci- nem era Bullet Bane, era Take Off the Halter lá. Ah, sim. E também eu conheci os dois. Aí eu comecei a apresentar pros meus amigos, mano. Ouve isso aqui, velho. É nacional essa porra, né? Que era em inglês, né? No começo, agora acho que canta em português, pá. E. E ninguém conhecia, assim, mano. Tipo, Outro que era muito ficou assim difícil. também foi o Savant Inc., né? Mudou demais o som, né? Era uma puta banda pesadona, assim. Já era o metalcore, né? Sim. Savant, teve o Ponto Nulo no Céu também, é foda pra caramba. O Pense é uma banda também que me surpreendeu muito, mano. Eu Mano, escutei Pense assim, é- apareceu lá, não sei nem sei como que eu escutei assim, apareceu lá, eu falei, mano,
Que foda, cara. Quem me apresentou pra isso foi o YouTube, velho. Foi? O Tava algoritmo, passando trabalhando, o algoritmo trabalhando aí. 2000 e... Também. Sei lá, Aquela velho. Apareceu... capa mó É, bonita, né? Que é tudo desenhado, assim. Eu acho que dos dois apareceu- primeiros álbuns, né? Que é desenhado, não é? sim, o Espelho da Alma, que é o... E tem um... Acho Que é o tem um, verdinho, né? E o Isso, que o outro cara- é o... Além daquilo que te cega, que É, é eu o... acho que é isso. Cara, Também, conheci É, no algoritmo eu também. também, algoritmo... Eu nunca paro pra ouvir música, eu já vou pulando, já não quero conhecer agora. Mas, cara, quando eu vi a primeira música, que é Dia Corrido, cara, mano, na hora já... Eu também faço arrepiei, primeiro que eu ouvi assim. Caralho, que banda é essa, velho? Eu vi um show do Pense no Hangar, mano, também. É bom. Que banda, hein, Eu mano? nunca vi show deles. É, esse cara... Foda. Que banda. Ele Agora sa- mudou a formação, né? Mas na época... O vocalista saiu, acho. Saiu. É, o Lucas Ah, quem foi? Foi o... e o Batera também, aquele Batera toca muito. Ele saiu e tá tocando junto com o Lucas em outro projeto. Uhum. Ele lançou outro CD, inclusive. Eu não lembro o nome do projeto. Falam que é muito bom também, mas é que eu fico com aquela sensação que fosse o Pense... Tivesse dois Pences agora, Ah, É, entendi. então. entendeu? assim, É quando que eu duas cabeças É que o pensam melhor vocal... que uma. é o guitarra que tá cantando Piadinha agora, né? ruim, só É, o fala. Ítalo, É, o Ítalo que é o tá cara cantando. tá cantando no Pense. Porque tem as músicas que ele canta, o que o Ítalo canta no Pace, que é muito, É muito foda, legal, mano. muito legal. Então, E ele aprendeu a berrar agora também, tava vendo os vídeos lá que ele tá fazendo aula com aquele Bill Sandri lá, tá. até aquela música que acho que é daquele último CD que eles lançaram juntos, né? Que acho que é Corpo, Espírito, Alma, Corpo lá, um bagulho doido assim. Que é. Mano, ele cantando assim, a música é muito foda, ele cantando, mano. Falei, caralho, mano, os caras é foda, mano. O cara lá de BH, lá do. É foda, né, mano? Tem umas bandas assim que você escuta e você fala, mano, que foda. E. Você, Rafa, qual que seria os seus 3 discos do hardcore nacional? Heffer, 01 e o do Street Bulldogs lá, o... Ah, vai me imitar que eu ia falar esse. O Tornado Reaction? Não. Ah, esse disco é muito foda, eu ia colocar ele. Ou aquele que tem um Spiders. tanque, assim. Ah, é o você tá ligado? Que tem Ali o. só tem só pedrada. Ah, mas tem vários, né? É, não, são Colocaria vários, assim, né? também o do Fist. Esqueci o nome agora. O que é o... Finais Iguais? Finais Iguais também. Ah, tem um monte, cara. O meu seria o Finais Iguais, o Tornado Reaction e o. O. O do Sugar Cane, mano. Continuidade da máquina. Eu ouvi muito esse disco, velho. Eu amo as guitarras desse disco, Disco mano. é- Ó, o Lucas, que é nosso baixista, é muito fã do Sugar Cane. Sim. Um batera Ele que eu que achava que ia apresentou. cair com uma luva no CPM era o O André Pindé. Pindé. É. Ele Que era toca o, muito. É o que tá tocando agora, né? É, tá tocando. Ele Tá toca no no Super Combo e no. Ah, sim. e no Sugar Cane. É que, da época que era o Jesus lá, o Júnior lá, que era. Ele até tocou naquele show que a gente foi lá no, né, meu querido, no. Ele tá fazendo sub da. É, tava O substituindo. Pindé faz mó cota que tá no Sugar Cane já. Esse é o né? cara que tocava com. É. De jazz, assim, né? Aham. Traditional É, que Break. foi foi o primeiro, acho que o segundo baterista do Sugar Cane que gravou Continuidade. Que os caras chamavam ele de Jesus, que ele parecia Jesus, né? E Agora no Dead aí ele Fish fez parece sub do Jesus. cara, né? Do que a gente foi tocar. Mano, ele toca demais, tal, não sei o quê. Aí os caras pedindo música dele. Não, é que ele não sabe, o René não sabe tocar a música. Ainda é da época dele. E de bateria, assim, você tem alguma referência, mano? Tipo, uns caras que você Cara, acha foda ou que te influenciou de alguma forma? Você falou, mano, tem muitas, assim, né? Tipo, de gringo, pô, eu sempre gostei muito do Newport. Pra mim é o Pelé dos bateras, assim, sabe? Tipo, Sim. acho que não tem nenhum batera que chega perto dele, assim, mano. Do que ele... De como ele pensa o instrumento, tá ligado? Tipo, Sim. acho que esse pra mim é o mais foda, mais top, assim. Ah, cara, puta, no Brasil... não, pode ser, não precisa ser Brasil, É, né, e tem o gringo. Newport, pode tem ser Puta, eu sempre esqueço o nome do batera do System, mano. Esses nomes Não. da Armênia, mas ele é um Sim. baita batera. Eu acho que ele é muito técnico, mano. Muito rápido também. E como foi o lance de bateria pra você? Você começou... Cara, eu comecei tarde, mano. É, Comecei a tocar bateria com 18 anos. Eu ia fazer 18 anos, eu acho. 18, caralho. 18 pra 19 Mas anos. você já eu tinha. tocava alguma coisa antes e Não, caiu pra bateria? Cara, eu sou criança do interior, né? Então, tipo, eu morei no interior nos que anos cidade? 90, eu morei em Jundiaí. Hoje, fala Jundiaí, todo mundo, Jundiaí é cidade grande. Mas nos anos 90, Jundiaí era mato, né? Sim. E, cara, cidade do interior, assim, tipo... sertanejo de raiz, então eu demorei muito pra começar a ouvir o que eu ouço hoje, né? Tipo, demorei muito o que eu ouvi no entendi. início. Então, tipo, demorei pra ter referência, pra saber, tipo, eu quero tocar alguma coisa.
Mas sempre gostei muito de bateria, cara. Sempre olhava e... Criança, toda criança adora a batera, né? Que é um instrumento que você olha assim, que você brilha, vai- assim, A gente né? vai tocar nos festivais, esses festivais gastronômicos, assim, que tem muita família. Tá montando a bateria, a molecada tá tudo em volta, assim, tudo olhando. Então, tipo, tem essa coisa do lúdico, né? Sim, Acho que pra mim a bateria começou assim, cara. E depois Caralho. foi com... Eu também comecei meio de forma autodidata, demorei pra começar a estudar também. Comecei a estudar bem recentemente até. É que Entre muita aspas, gente pouco antes da acha- pandemia, vai. Acho que bateria não estuda, né? Que é só tupar, tupar, tupar e Vai, tch. né? É que Vai assim, nessa. mano. É que, tipo assim, dá pra você tocar. Dá pra você tocar como autodidata e fazer boas coisas, assim. Sim. Tem grandes bateras que são autodidatas e pouco estudaram, né? Ou talvez foram estudar depois de já estarem consolidados, né? O próprio batera do Metallica, né? Se eu não me engano, o Lars Lars é um autodidata, um baita de um autodidata, né? Então, assim, pra mim foi, tipo, meio que... A primeira vez que eu sentei numa bateria foi no primeiro ensaio da minha banda. Primeira vez que eu sentei na bateria, na banda que eu tinha, que eu tocava direto aqui no Cerveja, né? A Redness. Então, foi o primeiro ensaio, arrumei uma bateria com um brother lá, assim, nada parava no lugar, assim, a baqueta era, tipo, os pedaços de madeira que você achava na rua, Os pratos nas panelas, tampa de... mano, umas latinhas que você jogava ali, e era isso. Primeiro ensaio da banda foi ali, primeira música que eu toquei na batera, quando eu sentei na bateria, a primeira música que eu toquei foi O Mundo dá Voltas. Não sabia que toquei, não, né? Eu sentei ali e achei que eu tava tocando. Mas foi O Mundo dá Voltas, eu nem tinha parado pra pensar nisso. Tipo, foi a primeira música que eu toquei na batera. E, e aí dali foi, tipo, aí, cara, eu falei, não, agora eu preciso comprar uma batera e tal. E aí, naquela época, né, naquela época eu já gostava muito de CPM, o Japinha era uma referência, assim. O Japinha, na verdade, o Japinha sempre foi uma referência pra mim como batera, porque eu sempre gostei dessa parada mais acessível, mais digerível pro público, mais comercial, vamos dizer assim, né? Sim. Então, tipo, eu falei, mano, pô, fazer um som pra só meia dúzia de gente gostar, tipo, não sei se vale a pena tocar, tá ligado? Eu quero fazer um som pra galera. Então eu via muito no o CPM com o Japinha, era mais essa vibe, né? Da massa. Tipo, de ser mais popular e tudo mais. E aí o Japinha era uma referência. Então, mano, minha primeira bateria era uma Mapex igualzinha dele. Tipo, os pratos que eu queria ter, tipo, falei, mano, eu quero ter um prato daquele e tal, não sei o quê. Comprei um prato da Sabian uma vez na minha vida. Nunca mais, tá ligado? Cara pra caralho. Comprei a batera, depois tive que Tá pagar o endividado preço até hoje com esse de prato. 2 bateras no prato, tá ligado? Mas era essa pegada aí, mano. Então, tipo... E aí eu comecei a levar mais a sério. Aí teve o rolê da banda começou a acontecer mesmo, né? Sim. A gente começou a fazer música, começou a ver que a parada... E vi que, tipo, mano, tem uma certa... uma certa inclinação pra isso mesmo. Então, eu comecei a investir. Aí eu fui estudar, fui buscar algumas coisas. Nunca estudei de forma muito organizada. Tipo, eu fiz aula uma época. Depois de muito tempo, eu contratei Tipo, fiz uma parada com um brother aí. E aí fui tendo umas aulas mais focado mesmo, com cronograma e tal, essas paradas. E isso me deu um baita ganho de técnica, né? Sim. Mas, cara, acho que batera é tocar, mano. Tocar, Qual- tocar. A maior dificuldade no começo, assim, como batera. Cara, minha maior dificuldade, vou falar pra você, eu sou canhoto da mão e destro da perna. E você toca com... Eu toco normal. Deu um bug na minha cabeça agora. Juro pra você, velho. Até assim, Eu sou canhoto da mão e destro da perna. Antes, quando eu tava começando, eu tinha... Na minha cabeça, o mais fácil seria tocar sem cruzar, né? Eu ia tocar assim. Tem Porque- muito batera que toca assim, né? O próprio Pinguim, né? Pinguim, né? E cheguei até a pensar, putz, mano, será que eu vou ter que tocar como canhoto e tal? Só que é muito mais difícil, pelo menos pra mim foi mais difícil coordenar a perna fraca pra fazer o bumbo do que a mão fraca pra fazer a condução certa, né? Então, tipo, eu comecei a me condicionar. E aí comecei a fazer vários esquemas, vários exercícios de coordenação motora, essas paradas assim. Então, acho que pra mim a maior dificuldade com a batera, de começar a tocar pra valer, foi conseguir coordenar
essa ambidestria aí que, Sim. tipo, loucura total, assim. E hoje tá de boa. Não, hoje tá de boa, vai que tranquilo. vai. Sim. Eu também, eu sou canhoto também, entendeu? E normal. É, então, muita gente. Depois que eu achei que eu era diferente, que eu achei que era estranho pra caramba, depois eu fui descobrir, mano, uma galera, assim, tipo, um monte de canhoto toca normal e tal. Eu também, quando eu pego um violão pra arranhar qualquer coisa, eu toco normal também. Faço Eu toco Isso com o que eu violão ao contrário. vou falar pro Rafa. Falar, mano, como assim? Ah, eu sou canhoto, mas hoje eu toco normal? Não, porque não que existam normal, né? Mas o modo comum, vamos dizer assim. modo né? convencional, Eu te né? interrompi, continua. Não, que é isso. É que esse cara tá falando, meu tio, ele vira o violão ao contrário, velho. Toca, ele é canhoto. Canhoto, aham. Cara, Mas com foda, as né? cordas O no scan- padrão standard, normal? contrário. Padrão É, tipo- standard é Visão foda. aqui embaixo, tá É, ligado? tipo o Visão Jimi que Hendrix dá, era hein? assim, né, ô Crudão? Pode crer. Não, né? Não Não, quem lembro. que é o inverte. Scandurra, né? Não, o Scandurra ele inverte. Ele já arrumou um jeito de virou o violão pra cá e tocar Não, ele toca invertido. O Scandurra é do Ira? isso, É. que ele toca Não, com... ele toca com bagulho invertido mesmo, foda-se. Mas mas ele não troca as cordas. Ele tipo, pega o Não. violão de destro, vira pro lado de cá É e isso. toca. Eu não sei o Jimi Hendrix, eu sei que ele é canhoto, mas eu não sei se ele toca ao contrário ou se ele inverte, tá ligado? As cordas. Eu não tenho O certeza. Alf, que tocou no Raimundos, que é do Rumbora e tal, mano, eu acho isso muito foda. As guitarras dele, por exemplo, quando ele vai tocar nos shows, guitarra de canhoto mesmo, com as cordas certinhas. Mas se, tipo, já rolou dele fazer jam, assim, os caras da guitarra de destro, ele vira e toca com as cordas ao contrário também. O cara toca dos dois jeitos, é fudido. Caralho. Mano, o cérebro deve dar uma bugada, nossa, velho. nem fala, cara. Mas é isso, velho. Foi a parte mais difícil pra mim, assim, eu acho. De resto, E você, Jorge, você fez aula de canto, você consegue atingir um É vocal meio doido aí, hoje eu tô mano. dentro na final aqui, que eu não aqueci, mas, cara, fui aprendendo de. Como os caras falaram, eu sou muito chato. Então eu vejo que eu tô desafinando, eu sou chato, velho. Então eu tô errando alguma coisa, tem que aprender, tem que aprender. Mano, mas tem que ter o cara chato da banda. Então. Tem que ter esse cara chato. E... Se não tiver o cara chato da banda, não tem mas o Jorge é um chato. legal. Um chato carinhoso, vai, vamos dizer assim. Pessoas, cara, se você não fizer desse jeito aí, vai tomar no cachicotar. tipo Vamos fazer desse jeito aqui, ó, porque tem esse, né, sempre tem, né? Sim. Pô, eu tive a fazer, eu fui o líder, né? Porque eu que montei a banda e eu que tocava as coisas pra frente. Porque se não fosse eu, ninguém ia pra frente. Então eu comecei a pegar. Uma banda é um relacionamento, né, velho? É. Então você começa a pegar um jeito de cada cara, como você pode falar com cada pessoa. Tem pessoa que tem um ego mais alto, você tem que falar um pouco mais. Calma aí, tranquilo, amigão. é. Calma aí, amigo. Mano, esse É, bagulho banda é um negócio doido. Mas, cara, cantar foi do nada, velho. Eu comecei a tocar violão e cantar também do nada. Eu descobri que eu poderia, que eu falei assim, pô, acho que dá pra cantar, hein? Quando eu fui na escola, 2010, teve um campeonato de karaokê. E aí eu tava passando assim e falei, mano, vamos escrever nesse campeonato de karaokê, vai. Uhum. Ué, você dá Como pra que é fazer um mesmo campeonato de karaokê? na escola. Não, como que é? Os jurados eram os professores. Não é da minha época. Os professores eram jurados. Eu achei que o jurado era a nota que vinha no final. Se quem tirasse 100% ganhava. Parabéns, Imagina. você é quase um cantor profissional. O Leãozinho apareceu. Achei que era isso. Rafa Electronics. E aí, pô, eu subi lá e nessa época, CPM, falei, vou cantar o Mundo dá Voltas. E tipo, todo mundo cantava no karaokê, os alunos, cantavam com karaokê, olhando pra tela, não sei o que, eu já, tipo, o Mundo dá Volta, mano. Aí a galera, tipo, beleza, da hora, pá. Aí chegou alunos que passaram pra próxima fase do karaokê, eu já tava, tipo, mano, eu nem canto, cara, esse cara cantou música gospel aí, porra, deve ter. Jorge Luiz, passou. Falei, amanhã é a final. Falei, amanhã já fui com camisa do CPM na escola. Falei, agora eu vou cantar reversível. Cara, mesma fita, cantei, a galera cantando, botar pra galera cantar, tem as partes de reversível que dá uma parada pra galera cantar, né? E aí, foi o terceiro lugar tal pessoa, segundo lugar tal pessoa. Eu falei, da hora, pelo menos participei, né? Quando falou meu nome, eu falei, mano, o que tá acontecendo, velho? Eu não canto, velho. Ué, como que eu ganhei um karaokê? E aí foi daí, velho, que eu falei, mano, acho que eu vou começar a cantar, né? Tocar, pá. Aí comecei a montar a banda por causa disso aí, tudo por causa disso, velho. Comecei a tocar. Mas a música já vem na minha família, tipo, do meu pai, do meu avô. Meu pai é do samba. Minha família inteira é do samba. Não sei nem o que eu tô fazendo aqui.
Minha família inteira é do samba. Meu pai é de escola de samba, meu pai toca pandeiro pra caralho. Inclusive, o nome do meu pai no Facebook é Júnior Pandeiro. Minha mãe, quando era jovem, foi rainha de escola de samba, de bairro, assim, tá ligado? Então, meu avô tocava bateria de samba. E. Você foi a ovelha negra da família. É. Eu e meu irmão, né? Também. Eu toco pandeiro, toco. Se não der de samba, eu toco. Cavaquinho você banha? Cavaquinho não, porque aí tem que estudar. Aí não dá. Pandeiro você tá. Aí vem a história de que os bateristas, percussionistas não precisam estudar. tá vendo? Aí os caras falam, não, baterista não é músico. Vai nessa. Não, você é louco, baterista tem que estar mó... E foi disso, cara, da minha família. Aí, meu irmão toca violão, meu irmão toca bem violão, mais samba, assim, também. Ele gostava de rock, mas ele toca mais samba, ele toca Ele melhor. vem com aqueles acordes meio doidos, né? É, e que aí foi, meu amigo, Aqueles acordes falou assim, sai. sai Pra quem daí. gosta de hardcore, vem aqueles acordes assim, Sai daí, velho. Fingerstyle da vida lá. Os, caras- Os dedos aqui assim, ó. Até hoje eu tenho dificuldade de fazer pestana, velho. Imagina eu fazer isso aí. E foi essa época, mano, que aí eu comecei a ouvir CPM por causa do meu irmão e Legião Urbana por causa do meu tio, que tocava violão também. Meu tio me deu umas 40 revistinhas de cifra. Aí eu comecei a aprender a ver cifra, porque eu não sabia nem como via cifra, aquelas letras e aqueles negócios na corda. Aí eu fui pela lógica, né? Como que vem uma cifra? Ah, corda 3, 2. Cara, foi assim que eu fui aprendendo. Eu comecei a gravar, eu comprei um microfone, comprei uma placa de áudio. Você gravava se ouvindo, tipo, você ficava se ouvindo, Sim. e falava assim, puta, preciso melhorar nessa parte aqui. Ficava melhorando. Pô. E, tipo, eu comecei a gravar com uns 13, 14 anos, em casa. Eu nem sabia o que eu tava fazendo. Pega o microfone lá, Achava o ligava. Audacity lá. Audacity. Eu gravava, o meu primeiro microfone era um webcam. Aquelas webcam da China que tinha 30 LED do lado, assim. Sei. Colocava no amplificador a webcam e tocava, gravava e cantava com a webcam na voz, assim. Tipo, pra ver como que ficava, né? Sim. Inclusive, a música que eu compus da Fazia, que é um Novo Ar, que é uma música que a gente gravou depois com o pessoal do... Como que era o estúdio lá? Da Zona Leste, do Rafael? Hard Bass. Hard Base. E eu Já saí gravei com bastante nesse o estúdio. Diego, né? Gravei Que lá era também, o Diego Castro. Diego. Monstro. Ele era monstro. A gente gravou essa música lá com ele. E a primeira versão que fez essa música foi no webcam. Aí eu mostrei pra galera. Galera, caramba, velho, que da hora. Como você fez isso? Falei, mano. Tá, aí comecei. Aí comprei um condensador, comprei uma placa de áudio. Eu comprei... Eu tenho até hoje o MXL 990. É um microfone que a galera tá falando hoje em dia. Um microfone muito bom pra comprar, mas eu comprei foi aí. Nossa, muito tempo. Mas que é legal, né? Tipo, quando você pega, você... Mano, o microfone você faz acontecer a parada, É. tá ligado? É isso que você não pode ficar esperando pelo É, ter o melhor equipamento, o melhor... é um Shure, É. blá, 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 pra você fazer o som, mano. Mano, quando a gente começou, tava aquela ideia de gravar os rap lá, mano. A gente gravou no microfonezinho de PC, Né, mano. pô? Cara, microfone, eu hoje mixando, eu vejo que é mais equalização mesmo. Se você consegue tirar uma boa equalização do microfone na down mesmo, do que... Então, às Captação, vezes, velho. assim, você tem que fazer... O microfone pode até ser ruim, mas se você fazer uma boa captação, captar bem o áudio seja ouvível, e você consegue mixar legal, assim. Agora, quando é aquele microfone de... os agudos, os médios baixas, sobe, assim, não tem muito o que fazer. Mas o importante foi que o Paulo ia falar, né? O importante é a captação do áudio. Não importa qual que é o microfone, mas como captar o áudio certinho, né? A forma de captar o áudio, né? É, fazer com o que você tem, né, mano? É. Tipo, tem uma frase, né, que o convidado veio aqui, o Leonardo David, né? Ele sempre falava, assim, nos vídeos, meu, melhor feito que perfeito, tá ligado? Faz com o que você tem. Você quer fazer um vídeo, meu, você não precisa pegar um iPhone Lógico, fudido. lógico. Mano, você tem sei lá, um Samsung, sei lá, qualquer coisa, meu, grava o que você Faz, tem, tá ligado? Ainda você consegue falar assim, pô, eu fiz com o celular. Quando o negócio fica da hora, Igual você você fala, fez, né? Você fez Não. lá com o microfone do webcam. Imagina se fosse esperar eu comprar nem um ia comprar, porque eu nem ia saber fazer. condensador. Ah, mano. Até lá você perder a vontade, vai querer fazer mais, né? E aí foi isso, cara. Eu fui pegando essa parte de gravação. Eu gravo muito cover, né? Uhum. Então eu gravava, via que tava semi-entonando. Já tá semi-entonando. Aí começava a melhorar a gravação. Eu gravava tudo direto, cantando direto. Agora eu comecei a parar, respirar, gravar de novo, respirar. Aí peguei todo esse esquema de gravação. Uhum. E aí eu fui melhorando o meu ouvido, né?
Mixagem é por ouvido, né, velho? Tem Mano, muito... e pior que mixagem, quando no começo você não entende porra nenhuma, né? Você fica assim, mas depois um ruidinho assim, você consegue ouvir, né, mano? Você Então. tem um ruidinho aqui que tá me Um incomodando. negocinho, essa frequência que tá... Não tá legal, né? Não tá da hora. E aí é ouvido, velho. Tudo foi ouvido. E hoje, acho que por causa disso mesmo que eu tenho esse ouvido legal pra... Por isso que eu sou chato mixar, da banda, né? Chato. Quando erra, tá errando ali. Aí os caras, errando aonde? Ali. Não tô, não. Toca aí de novo. Aí toca. Agora tá certinho, agora tá rolando, né? Não, Então, porque às vezes tem- tem. Não, mas tem umas. Às vezes você vai ensaiar assim, mano, que os caras dão umas erradas monstras, assim, que você fala assim. Se der até... Você até dá um. Não, nossa, tem umas horas que você fala, não tem como não perceber. Não, né? no show os caras falam pra eu me policiar, porque eu tenho essa... Nossa, velho. Meu pescoço errou, eu já faço assim. Tá ligado? Não, ele Já- vira exatamente pra pessoa que Quebra errou. o pescoço, assim, ó. Aí os caras, mano, errou, passa... Eu falei, eu sei, velho, mas é... Ainda mais quando a gente toca com o In-Ear, que foi uma coisa que mudou a banda pra caramba também, que a gente começou a tocar muito melhor quando toca com fone de ouvido, canta, você se ouve muito melhor, né? Aí você consegue colocar as guitarras, o volume que você quer e cana, né? Não tinha, você é doido. Vinha tocar no cerveja aqui. Quando você ouvia uma guitarra, beleza, tava bom. Pô, eu chegava aqui, tinha um meteoro de 14 watts ali, mano, pra tocar, velho. Era osso. E mesmo assim fazia o bagulho. Mas Tipo, sem depois escutar que- porra nenhuma, mas fazia. Depois que o Alex começou a trazer um soundmaker da vida ali. aí É, começou a melhorar. aquele colorido é o Soundmaker, né? Foi isso que eu toquei. Ele vendeu, o Alex vendeu pra minha banda um soundmaker personalizado. Tipo, era tudo vermelho, assim, tá? Era da hora. O Alex era parceiraço. Os pratos que eu tenho até hoje foi ele que me vendeu. Uns Crash Fusion que ele me vendeu ali. Alex, você diz o... Da Status on Fire. Ele tá nas Europa lá agora. Ele tá Com a banda? Turnê do mesmo? Status. A última De vez que eu novo, vi, né? ele Já tava. tinha ido Eles outra vão vez, todo né? ano. É. Todo ano eles fazem uma turnê lá, porque pelo que ele contou pra... Ele veio aqui, né, aqui trocou uma ideia com a gente. Alex parceiraço, mano. Ele, Mano. acho que a gravadora, eu acho, ou o selo, alguma coisa lá da gringa, né, lá da Alemanha. Ah, pode Então crer. eles sempre fazem umas turnê por lá. Não, legal demais. Nossa, Eu encontrava o Alex direto aqui num barzinho aqui na Rua da Moca aqui. Sim. direto. Ah, ele é boêmio, né? Nossa, Cervejeiro. direto. Encontrava Vixe. ele direto. Meu pai trabalhava aqui, eu ia buscar meu pai, ele tava aí. Nossa, o Alex eu também conheço há mil anos, velho. Cara, acho que A gente aprendeu- tocava, ele tinha uma banda, o Cactus, né? Antes do Cactus, Status. sim. E tinha uma banda que chamava Green Ass. E a gente tocava muito, assim. Ele sempre chamava a gente pra tocar. Quando ele tal. tinha a Fusa Records. Isso. É. Então, eu lancei essa música da Fazenda na Fusa Records, num álbum lá. Eu conheci o Alex pelo Danilo do Lamarca. Vocês conhecem o Lamarca, uma banda... Sim, o batera deles toca no Fish agora. Fish. Ele veio aqui, o Funga. É o Funga. ele mesmo. E eu conheci, Gente boníssima. eu conheci o Alex por causa do Danilo. E aí eu lancei a fazer um CDzinho lá da Fusa. Pode crer. Mano, e o Alex, ele fez um puta corre pela cena, assim. Nossa, né? demais, mano. Ele é um cara assim, pô, eu lembro que eu tocava na banda ali, Chacupa ali, que era uma banda de punk rock. E, mano, ele botou a gente pra tocar com buqueca do cerveja, mano. Cara, a gente tocou no Uma cerveja. bosta, a gente tocou todo mundo louco, uma bosta, mas. A gente Nossa, no tocou, cerveja cara. Com ele, a gente tocou com muita banda. Com Surto, com Hard Nature, Acertacor, sabe? Tocamos com Days of Days direto, várias vezes. Tocamos muito aqui com ele. Ele colocou a gente em vários esquemas bons, assim, mano. E legal que ele fazia uma parada muito legal no cerveja, né? Que ele conseguia trazer umas bandas, né? E botar assim, trazer umas bandas maiores, né? E botar as outras bandas menores pra bandas de tocar, abertura, tá né? ligado? E, mano, melhorou a aparelhagem do cerveja, assim, mano. Porque a gente lembra quando a gente tocar? Quando eu conheci ele tocando no Cerveja Azul, né? E, mano, tipo, marcou um dia lá de tocar. Um tinha que trazer a caixa de baixo, o cubo de baixo, outro traz o ampli. Já tinha as PA lá, a bateria tem só o bumbo e o resto, mano. O bumbo e os tons. Essa se vira, velho. É. E era, mano, Era foda. pedreira, assim. Mas era gostoso pra caralho, era uma sensação assim. A gente fala que o Cerveja Azul é o nosso CBGB, né, mano? Ah, é, mano. Isso é louco. A gente tocou... Nossa, eu toquei muito no cerveja, mas muito, muito, muito. Sim. Sei lá, de 2007, 2008 até 2015, a gente tocou muito ali, mano. Não, o Kaká, ele é muito importante nessa cena, né? Tipo, Sim. ele fez a gente saber como que é tocar, a experiência de palco, tudo. Muito, A mano. gente falou isso pra ele, ele veio aqui também, tem um episódio lá depois, não sei se vocês já assistiram, Eu mas... assisti ontem É. completo, eu mandei pros caras, eu falei, cara... E, porra,
Ele ajudou muita gente. O assim, Phil tá quê? ligado? O Cerveja formou muita gente Mano, ele gente fez que toca muita, até hoje, muita mano. gente com amigo no cerveja, É, amizade muito. de longa data, assim. Não só músico, né? Não só Formou músico. muita amizade. A galera, Amizade, bandas, assim, se formaram lá. a cena foi muito fortalecida. E aqui, engraçado velho. uma coisa que ele falou assim, a gente sempre até comenta isso aqui, né? Que ele falou assim, aí acabou a MTV e acabou as bandas autoral. Parou as bandas autoradas. Eu falei, Cara, nossa, é verdade. pior que justo nessa época da internet que tinha mais oportunidade pra todo mundo, né? A galera meio que. O Badawi fala muito isso. Quando. Ah, por que o rock, mano? Não é que o rock morreu. O rock não tem mais espaço. E quem dava espaço era a MTV, velho. Que era o canal 24 horas falando de rock, velho. A pessoa falava assim, dava um ponto de ibope, mas aquele um ponto fazia um estardalhaço. O mano. jovem, né? O que mais importa pro público não é o Nossa, jovem que vai no fazia show, que muito. compra coisa, é o Puta, jovem. Mano, e pior que você pegou a MTV no final, né, mano? então, no isso que é- finalzinho é. que você pegou a MTV. Você né? pegou pouquíssimo. Quando né? você pegou, já tava o Cone Crew lá. já. Praticamente, né? Que foi a única, acho que foi a última banda, o grupo, né? Sei lá, que o MTV acho que meio que deu um trampo. Que assim, lançou, acho que foi né? o Cone Crew. É. Os caras invadiram lá, tá em todo lugar lá. Acho que foi a Cone mesmo. Que é rap, né? Não é nem rock, É. né? Já era. Eu ficava assim, ó, 2000, 2001, assim, ficava assim, ó, esperando passar um clipe do Raimundos, assim, tipo, mas já tinha acabado, já... Não tinha assim, YouTube, né? Internet não de tinha porra escada. nenhuma. Eu ficava puto quando chegava a primeira posição do Disque MTV, não era a banda que você queria. É, dá uma raiva, né? Nossa, era foda. É, né? não Dava peguei. assim, aí eu vou tentar no fim de semana aqui as 20 mais, né? As 20... É, top 20. Top 20, né? Vou tentar, assim. Era Aí foda, nunca velho. era, nunca tava lá. Nunca tava. A cara do Jorge. Peguei. Pô, Tô aqui, porra, velho. O que eu falo? caralho. Você vê os caras do CPM Ó, o novinho, Crew- assim, o Badawi, o cara de... Nossa. Queria velho. pegar um DeLorean agora. Oi, presta a chave do DeLorean pra ele. Opa, passar aqui, vamos pra lá. Mas assim, é que a gente sempre conversa isso aqui, mas é que aquela coisa, é que são muitos. É que são outras épocas, né? Aquela época a gente não tinha muito acesso a coisa assim. A gente tinha o quê? 89, pra gente gostava de rock, assim, 89, tinha a MTV, tinha uma revista lá de rock e tal. E, mano, era aquilo, né? Tipo, a gente tinha aquilo, então nossa referência era MTV. Tipo, passava na MTV e a gente falava assim, deve ser bom, né? Sim. Até aquela história que quando passou aquele comercial do Street Bulldogs, Que era a Passa. campanha contra a AIDS, né? que passou até um trecho da música do Street Bulldogs, né? Ficou todo mundo mandando carta, assim, pra saber, mano, quem que é essa banda? Quem que é essa banda? Quem que é essa banda, mano? Entendeu? Mano, mas Tipo, era fazia isso. uma diferença total, assim, né, mano? É o que a gente tava falando também, né? Tipo, antes era o que tinha pra galera ouvir, né? Sim. A galera da nossa geração, assim, era... Como fala? Era legal pra caramba você falar que você assistia MTV, que você conhecia a banda X, a banda Y, não sei o quê. Que isso aí era uma roda de amigo que ninguém assistia, que ninguém via nada. Você era o diferentão, né? Você sabia mais. É, você sabia demais. Aí você assistia o Riff MTV lá, passava 3 bandas de metal. Aí eu falei, É, cara, exatamente. Tipo isso. E na época que, não sei se vocês mexiam muito no bagulho de baixar música, que tinha o Casar, lembra do Casar, mano? Nossa, Casar, Emule, Ares. Limeware. Que era um verdinho lá. É, o Emule. Eu lembro uma vez que eu fui baixar, eu tava baixando The Doors, mano. Aí apareceu The Donuts lá. Falei, caralho, que banda da hora. As bandas das minas, tá É, ligado? pode crer. É, tipo, era mais punk rock, aí ficou mesmo mais um hard rock, assim. Mas eu falei, caralho, aí você vai conhecer um monte de banda assim. É, tipo, você você conhece vê- um monte de banda assim, sem querer, assim, né? Aí, era foda, porque, tipo, você queria baixar um clipe, tá ligado? E, tipo, a internet era uma merda, né? Aí, tipo, aí você baixava, assim, tipo, um pouquinho, assim, aí você ficava assistindo, assim, a partezinha, né? Tu parava. Aí você deixava lá rodando, aí você voltava, assim, assistia tudo de novo até a parte. Pum. Que era kbytes, né, que baixava. É, na internet kbytes. discada. Era, mano, era, foda, sei lá, 3 kbytes por segundo, mano. E o bagulho era, tipo, 20 mega. Nossa, ficava. Mano, era 3 madrugada dias lá, 5 dias pra inteira baixar um álbum. deixando lá. e, tipo, Tem o clipe do Suicide que eu baixei lá, que eu sei aquele clipe de corte. Tanto que eu fiquei assistindo, assim, de picotado, assim, ó. Nossa, A parte do cara Conhece tocando o no banheiro. frame do É, o bagulho. frame, a frame a frame do eu bagulho. lembro disso no YouTube, que você ficava. A internet era ruim, você tinha que dar pause, aí você ficava assim. Agora carregou um pouco, vou dar um play. Carregar, aí você para de novo, senão ele vai travar. Não, o camarada meu, mano, ele ficou um mês pra baixar aquele show do Nirvana, mano, do lançamento do Útero, mano. Mano, ele ficou um mês baixando, mano, o bagulho assim. Pá. É, uma música era uma noite, velho. Imagina um show.
Um É mês. foda quando você baixa o bagulho, quando você vai ver. Não era o vídeo, não era. é o vídeo do Pistolinha. Fala, querido, o que você fazia do... Eu? O que você Fazia fazia? nada, mano. Fazia 50 pra nós, né, mano? Eu não lembro. É, não lembra, né? Ele botava um vídeo meio doido assim, colocava ele X0. Tocando ao vivo. A galera baixava achando que era... Trocava o nome. Mas eram uns vídeos... Eu não devo falar, não era nada assim de... Eram uns vídeos meio bizarros lá, né, na época dos anos 2000, né, mano? É. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. isso. Cara, muito da hora trocar essa ideia com vocês. Legal demais. Espero que né? vocês tenham recepção. gostado, vocês tenham sentido confortáveis aqui. Muito. Demais, você é louco. E... Rafa, tem alguma coisa pra falar? Ou Não, tem mais mano, que você agradecer aí, papo foda, da hora. Meu, desejo muito sucesso pra vocês aí. Obrigado, que velho, vocês pra vocês toquem também. bastante aí. O que precisarem, a gente tá Opa. aqui de portas abertas pra vocês. Sim, e pô, da hora, mano. Curti pra caralho aí. Pô, Da obrigado hora, esse mesmo. lance Obrigado aí, pela- tributo, acho muito importante isso. Por mais que o CPM esteja em atividade ainda, eu acho que tem que fazer essa cena. E o legal de vocês, é um trampo que vocês fazem, que vocês até apresentam, levanta a bandeira do rock, tá ligado? Em pessoas que não conhecem a cena, que vai no show ali, que às vezes tá num bar, sei lá, enfim. Isso é muito importante também, tá ligado? Acho que a gente tá meio carente disso um pouco, assim. Eu acho que... acho que isso é bem legal, tá ligado? Obrigado. É Ô, legal mesmo. top demais, mano. Foi legal pra caramba. A gente tava até meio. Ah, ansioso, desde o dia que Ansioso. eu já tava ansioso, porque foi da hora você falar da sua história, né? Sim. Como você começou, Sim. trocar um bate-papo. Pô, pra caralho. Ainda mais a gente que mexe na internet toda hora, vê. Uhum. Você sempre quer estar lá no lugar ali, né? Então. Sim. Não, e pra E- gente também, ver vocês, trocar ideia. Sabe? Sensacional. E até essa parte do. A banda cover, tipo, na minha opinião, assim, ela mostra quanto a banda é grande. Sim. Então, o CPM hoje em São Paulo deve ter umas 8 bandas, 6, 7, 8 bandas cover. Então você vê quando a banda é grande por isso, porque tem pessoas que querem fazer o som dos Sim. caras pra sair na noite. Então eu não acho que atrapalha a banda, eu acho que inclusive levanta a bandeira da banda, tem gente que fala, tem gente que pergunta, a CPM existe ainda? Então, eu acho que quando a gente toca em show, eu já perguntei em vários shows, quem já foi no show do CPM? Ninguém levantou a mão. Então a gente tá levando o CPM pra galera que Eu tive a oportunidade nunca nem de assistir, pensou, acho que eu vou no show do CPM hoje. Sim. Então eu acho que a gente levanta a bandeira da banda, tá ligado? Como eu vejo muitas bandas aí que têm um contato com banda cover, Charlie Brown mesmo, que no João Rock eu tava lá, o cara de uma banda cover de Curitiba foi no palco do João Rock, cantou com os caras. Então eu acho legal quando tem essa troca de Sim, né? sinergia. Porque o cara tá homenageando sua banda, tá levando o som da sua banda pra outras pessoas que nunca Porque às vezes não imaginou. tem oportunidade de ir no show, às vezes a banda não toca lá na cidade do cara, aí você aparece pô. lá tocando, pô, legal pra caralho. Sim. E movimenta também a cena, às vezes um moleque vai lá, tipo, pô, nem sabe o que é rock lá, aí vê vocês tocando, você fala, pô, caralho, que legal, mano, poxa, o cara tem uma banda, tá ligado? O que os caras escutam, mano? Aí, sabe, vai atrás, tá ligado? Às vezes o moleque, tipo, ele tá com a galera do funk, mas ele, tipo, ele olha pros caras e fala, pô, mas é da hora esses caras do rock aí, acho que, sabe, às vezes influencia Sim. sem querer, tá ligado? Pô, e é da hora demais, cara, o espaço que vocês dão pra gente, pra galera da União, e com certeza outras virão aí pela frente, porque é uma galera que tá no corre e fortalece demais, mano. Tudo que a gente precisa, na verdade, né, mano, é ser visto, né? Então, pô, todo espaço que é possível aparecer, a gente poder tá dando a cara, porque às vezes a gente fala muito às vezes a gente vai fazer um show e a foto que tá lá é a foto do CPM, tipo, não é nem a nossa foto. A galera não sabe quem é a gente. Sabe quando é a gente quando chega lá no show e vê a gente tocando. Mas saiu dali, 5 minutos depois, ninguém mais lembra a cara de ninguém, né? Então, tipo, é legal também essa oportunidade da gente dar a cara, de falar um pouco da história, falar um pouco da banda em si. E, pô, legal demais, cara. Obrigado mesmo pela isso, parceria pô, aí, pelo da espaço, porque legal pra caramba a gente poder até divulgar, né, Instagram da banda, que não é contagem regressiva, o Instagram da banda. Arroba CP22 do Tributo, quem quiser seguir lá a gente. Tem vários materiais legais lá. E é Sim. isso, cara. Como eu falo no show, a gente faz isso por amor. Eu sou. Se vocês quiserem deixar o Instagram pessoal de vocês também, pode deixar, tá, gente. É arroba Jorge Luiz, mas, cara, nem eu vou lembrar meu. Tá tudo estranho lá, porque tem 30 milhões de Jorge Luiz, então. Ah, mas no Instagram É, da banda da tem o banda Instagram tem de lá. todo mundo, na Mano. bio lá, é só chegar e Sim. seguir a gente lá, Vocês mas... não vão deixar o telefone de contato? Lembra disso?
Tem nosso site. 11. Nosso site. Ainda bem que você Era muito foda, né, velho? Tá aqui, né? 3232. 40028922. Mas ainda bom que vocês Fala lembraram. com a Jane, ela vai marcar pra você. Tem nosso site, que a gente fez com o maior carinho também. Tá legal pra caramba. Que isso é outra coisa legal de banda, você faz tudo. Eu nunca fiz um site, tive que fazer um site. Aprendi lá no... É www.cp22dotributo.com. Tem todas as informações lá da banda. Agenda e tudo mais. Agenda, só passa os próximos shows, assim, só pra gente saber. Próximo show, 19. dia 19 em Guarulhos, na Aloha Bar. 21 Dia na 21 Paulista. na Paulista de novo. E cerveja, como é que vai rolar aqui do lado? Precisamos ver isso aí, né? Então. A banda do Aduan veio tocar aqui, a gente precisa dar um A jeito gente de tem um vir parceiro que tem também. uma banda cover de Avenged também, a Fiction, muito boa É, também. muito legal. A gente tava com uma ideia de fazer o Dona Mara Fest lá, né? Você Uhum. ia, tipo, chamar as bandas que já passaram por aqui, Pô, né? legal. Pô, legal demais. E a gente tá estudando ainda como é que vai fazer e tal. E vocês sabem que Opa, vocês tamo estarão aí, lá. lá. Vocês lá Opa, fazendo A gente sai som correndo pra gente. chegar lá. Se Faz não rolar o muito show, pelo menos um churrasco vai rolar. É, isso aí, demorou. Dá um salve Show. aí. A gente Show de tá bola. pensando em fazer Rolarem. tentar fazer um pod lá, meio que ao vivo, assim. A gente tá pensando nas possibilidades ainda. Mas quero saber quero que vocês saibam que se acontecer, vocês estarão lá, viu? Opa, Pô, vai ser um tamo- prazer estar É, com vocês. quer, Né, passar cara? tudo, a gente quer levar todos os artistas Tamo que aí. passaram por aqui, tá ligado? show de bola. Sim. Não, legal demais, mano. É isso aí. Mais nada pra falar, cara? Só aquele recadinho final, já falou? Recadinho final? É isso, agradecer aí vocês, né? Já agradecemos e, pô, legal trocar ideia. E a gente tá encerrando mais um Dona Maracast. Segue a gente nas redes sociais, que é o Instagram, TikTok, no X, no... Às vezes eu esqueço sempre de uma, né? No Facebook, né? Facebook também a gente tá lá. E também a gente tá nas plataformas de música, no Spotify, no Deezer, no Amazon Music. E já deixa aquele like, compartilha aí. E é nóis. No Facebook tá tamo meio que parecendo Corinthians, né? Tá lá caído. junto. E tem a palavra do dia. Qual que é a palavra É do- prato. É prato? É. Então, quem ficou até o final aí, escreve prato aí. E é isso aí pra ajudar a gente. Comentários, é isso. Fechou? Gente, obrigado novamente. Obrigado, galera. E é isso aí. Oportunidade. Fildão, brigadão aí mais uma vez aí por cada mesa aí, nosso querido motoqueiro fantasma do DeLorean. Tamo junto, galera. Valeu aí pela presença, galera. Valeu mesmo. Nóis. Valeu. Falei, gente. É isso aí, né, Rafa? É nóis. É isso. Falou. Então falou!